Com vocês, vamos lá, Marcelo Oliveira, técnico da Ponte, oi Zorzinho. Posso falar do Patinho? Pois não, Tigrão. É que o Patinho jogou mais do que o Matheus Peixoto em termos de tempo, mas ele foi o verdadeiro Pato. Pato é assim, ó, ele não nada direito, ele não corre direito e ele não voa direito. Ele faz tudo, mas não faz nada como especialista. Hoje o Pato foi o Pato, conceito ruim. Entendi, Trigão, está registrado, diria Boris. Marcelo Oliveira, como é que foi, Zorzinho? A Ponte mostrou uma evolução no aspecto técnico, tático, isso é as mãos do treinador. Não sei, tem aí as substituições, né? Que na minha opinião, se não foi por motivo físico, ele se equivocou, mas nós não sabemos disso, né? Tigrão disse lá na transmissão que nós não temos mais o repórter em loco para ter essas informações. A saída do Apodi e também do Vanderlei eram jogadores que vinham bem na partida, mas a gente não sabe. Se não foi por questão tática e técnica, só pela questão física, dá para entender. Mas hoje, pela evolução do time da Ponte, o conceito do Marcelo é regular, Edu. 0-0, Vitória e Ponte. Tigrão, 50 segundos para você, Marcelo Oliveira. Vou terminar em 15 segundos. Para mim, errou na dobra do lado direito com Apodi e com Léo Pereira e demorou um pouquinho para mexer, e quando mexeu, acho que tirou o cara errado. A menos que alguém venha me dizer que o Apodi pediu para sair, mas o resultado empatou fora e o primeiro tempo foi de razoável para bom. Também acompanho o Gleger nessa daí, conceito regular. Um abraço, Tigrão! Boa noite, um abraço, um grande trabalho para você, para Batista, para Marcos Luiz, para Gleger Zorzinho, que vai dobrar, e também para Carlos Henrique CH, o bate pesado. É isso aí, muito obrigado. Zorzinho continua com a gente, gente. Daqui a pouco o Batista assume, hein? Vitória 0, Ponte também 0. Vem aí com o Batistão, Guarani e Botafogo de Ribeirão. Até já! Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes.
Santista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Vem comigo, aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Brinco de ouro da princesa é Bezona. Bezona é aqui. Neste momento, o gramado está sendo irrigado. Daqui a pouco a bola rola. Partida marcada para 7h15. Guarani e Botafogo estarão correndo atrás da bola. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Um rápido intervalo, voltamos já aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vou de Rafa pra mudar. Rafa, um novo modelo de gestão na saúde. 1000 médicos da rede particular vão atender a pacientes do SUS nos seus consultórios em sistema de parcerias. Na educação. Com parcerias com entidades conveniadas, Rafa vai zerar a fila de 7.000 crianças que não têm vagas nas creches. Na segurança. 1000 novas câmeras e parceria com outras 3.000 que já existem em estabelecimentos comerciais e condomínios. Agora é Rafa pra mudar. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, Pode, Solidariedade, Prós e Avante. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. História de hoje, pacotão de impostos. Que coisa feia, Zimbaldi. Votou o pacotão do Dória, que aumentou o imposto. E na campanha diz que vai reduzir imposto? Conta outra. Me explica, Zimbaldi. O seu discurso é só contradição. Diz aí. Eita! Quer mudar a própria história? Votou o pacotão do Dória e diz que imposto não quer não. Ô Zimbaldi. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Dário Prefeito. Trânsito. Dom Pedro I tem lentidão desde o São Marcos até o entroncamento com a Anhanguera. Motorista também reduz a velocidade no sentido Jacareí, na altura do trevo de Barão Geraldo. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, tráfego intenso nos 2 sentidos na altura do quilômetro 9 por causa de um acidente. Confira as ofertas antecipadas da Golden Friday, a Black Friday da Fast Shop, e garanta os produtos mais desejados do ano. Baixe o app e aproveite estoques limitados. Fast Shop. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele,
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Bam, 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 Bandeirantes. Estamos em AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Band Multi, no Facebook da Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Procure por Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai colocar no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas e vai me ver narrando esta partida. E atenção, torcedor! Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 21, Gabriel Mesquita. 2, Cristóvão. 33, Romércio. 34, Valber. 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 10, Lucas Crispim. 91 para Murilo Rangel. 17, Pablo. 22, Bruno Sávio. 29, Júnior Todinho. Gabriel Mesquita, Cristóvão, Romércio, Valber e Bidu. Bruno Silva, Crispim, Murilo Rangel. Pablo, Bruno Sávio e Júnior Todinho. No banco, Jefferson Paulino, 12. Vitor Ramon, 31. Eliel, 36. Marcelo, 15. 98, Rickson. 11, Giovanni. 32 para Matheus Souza. 21, Vagninho. 35, Renanzinho. E 9 para Rafael Costa. Botafogo, Botafogo. É o Botafogo definido do técnico Claudinei Oliveira. 89 para Darley, 39 Jefferson, 7 Robson, 32 Jordan e meia dúzia para Guilherme Romão. 5 Naldo, 13 Eli Carlos, 28 para Badi, 31 Ronald, 9 Wellington Tanque, 11 para Rafinha. Darley, Jefferson, Robson, Jordan e Guilherme Romão. Naldo, Eli Carlos e Badi, Ronald, Wellington Tanque e Rafinha. No banco, Igor Bom, 25, Gustavo, 35, Gilson vai com a número 16, 34, Alisson Maia, 23, Alan Dias, 27, Edson Júnior, 10, Matheus Anjos, 14, Dudu Atamoto, 40 para Matheus Alessandro e 36 para Edgar. Arbitragem do jogo. Árbitro do jogo, Vinícius do Amaral é o árbitro. Assistente 1, Daniel Prado Zoli e o número 2, Thiago Dier. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, é um jogo de afirmação. O Guarani vive um bom momento, está bem escalado, o time está confiante. Eu acho que é muito coerente o Conceição, apesar de pessoalmente fazer algo diferente, mas ele está correto. Ele mantém a dobra do lado direito, mantém o Murilo Rangel e só acrescenta o Todinho no time titular. Eu acho que está bem escalado, porque o que mais vale na partida, eu sei efetivamente que a parte da arrumação tática é legal, mas o mais importante são as peças além da atitude do time do Guarani. Deixa eu ouvir o técnico Felipe Conceição. Isso para crescer. Aí o técnico Felipe Conceição, treinador da equipe do Guarani, CH. Então essa atitude, a atitude de organização, de confiança, de toque de bola, o time chegando forte dos dois lados. Eu acho que o Guarani tem tudo para efetivamente fazer uma partida legal. Agora a gente vai ter que aguardar, né? Aguardar que a sequência seja positiva como foi lá em Minas Gerais. Marquinhos. Claudinei Oliveira está falando, vamos ouvir. Em termos de classificação, a gente sabe que em alguns jogos a gente apresentou um futebol até suficiente para não sermos derrotados, mas fomos, né? O que importa no momento é a gente pontuar. A gente espera fazer um grande jogo, conquistar a vitória aqui, que nos interessa hoje mais aos 3 pontos. O empate não nos tira da situação que a gente está, até a vitória mesmo. A gente vai precisar de mais uma rodada para alçar novas classificações. Mas a gente espera conseguir isso. Eu queria aproveitar aqui o momento para
alguns treinadores aí, né? Além do futebol também, a pandemia, tem o Abelão aí, tem o Geninho, o Marcelo Veiga, que a gente, pelo que sabe, está até na UTI aí. Desejar que todos se recuperem bem dessa doença aí, né? Assim como todos os membros de comissão técnica e atletas que estão com essa doença aí. E um abraço para a família do Amadeu, Carlos Amadeu, que faleceu semana passada, um grande amigo, trabalhamos junto no Vitória, que descanse em paz e que Deus conforte a família dele. É verdade, né? E aí o Claudinei acabou dando uma notícia que para nós é uma novidade, né? Marcelo Veiga está na UTI. Que coisa, hein, CH? Que coisa, que Deus possa protegê-lo e ele que tenha uma franca recuperação. E você, Gleger, o que pensa do jogo? Mesma coisa, CH, expectativa boa para que o Guarani faça um grande jogo, na minha opinião está bem escalado, né? A presença do Romércio, ele mantém o meio de campo, vem aí o Bruno Sávio novamente como referência, deixa um time mais leve, né? Tem a entrada do Júnior Todinho, que é um jogador decisivo. O que surpreendeu, aliás, surpreendeu positivamente, foi a permanência da dobra do lado direito. Os dois ali, Cristóvão e Pablo, deram muito certo na última partida e a expectativa é de que hoje dê ainda mais certo e o Guarani conquiste os 3 pontos. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Olha, na Copa Paulista, hoje Comercial 2, Velo Clube 1. Na Série B, encerrado, Vitória 0, Ponte também 0. E Avaí 1, Confiança 0. Aqui na Band, você ficou em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Brinco de Ouro. O time do Guarani com camisas verdes, calções brancos. O Botafogo vem com uniforme tradicional e a saída de bola pertence ao time do Guarani. Um minuto de silêncio, homenagem da CBF às vítimas do novo coronavírus. A bola vai rolar e atenção torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Saída de bola por parte do Guarani, a bola vai rolar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, frente a frente, Guarani, Botafogo. Botafogo e Guarani é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes Campinas. E também na Bandeirantes Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Vai Bugre, 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 vai Bugre.
Romão domina pro time do Botafogo, vem recuando para Jordan. Ele trabalha de perna direita para Robson no campo de defesa, no pé direito recua, chama Jefferson, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, passe errado do ex-jogador da Ponte Preta, sobra lá atrás com o time do Guarani, que vai sair jogando com Valber, recuando para Gabriel Mesquita. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados, com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Domina, vem Bidu pela esquerda, lança na frente para Todinho, tentou passe lateral, errou, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita. Jefferson vai fazer a reposição para o time do Botafogo, autorizado pela direita, ventando bastante no estádio Brinco de Ouro. Jefferson repõe, toca a bola no campo de ataque, o Botafogo vem, cima da Rafinha para fazer o passe, ajeita na perna direita, prepara, bate de perna direita, virou lá na ponta, vem para a bola Ronald, levantamento, a bola cruzada, subiu lá atrás, Valber, afastou, tirou, Rafinha, pé direito, bateu, defendeu Gabriel Mesquita, chute de fora da área, Rafinha, pé direito, mandou uma paulada, Gabriel Mesquita pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. É livre da marcação, estava o Rafinha, né, Batista? Levantou a bola, perna direita, Gabriel Mesquita fez a defesa, olha o Guarani. Crispim dominou, lançou para Pablo no campo de ataque, no ponto futuro, tentou chegar, acabou o campo. A bola foi embora para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Botafogo bater. Pablo tentou ali abusar um pouquinho da velocidade, não conseguiu. A marcação forte da zaga do Botafogo, é tiro de meta, 0-0 primeiro tempo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 3 minutos passados do primeiro tempo, comecinho da partida no estádio Brinco de Ouro. Gabriel Mesquita saiu jogando lá atrás na fogueira para Valber. Ele bate de perna direita, o time do Guarani tem dificuldade com Murilo Rangel. Chega lá atrás pela direita, o time do Botafogo, mas erra o passe também. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, e vem o time do Botafogo, partiu pela direita, levantamento na área para Rafinha, de cabeça, é gol! Gol do Botafogo! Botafogo, orgulho de Ribeirão. Na marca de 3 minutos e meio do primeiro tempo, a descida do time do Botafogo pela direita, William Tanque lançou lá pela direita, levantamento de Ronald, veio na cabeça de Rafinha, que estava por trás da zaga do time do Guarani, meteu de cabeça a bola no fundo do gol. Rafinha, camisa número 11, abre o placar do jogo. Quem dormiu foi o Cristóvão, que estava na marcação. Botafogo, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Primeiro, Batista, que houve falha no setor defensivo pelo lado esquerdo do Guarani. Aí partiu de lá o cruzamento e o Ronald estava por ali. Uma bola açucarada para a cabeça do atacante do Botafogo, e o Cristóvão acabou falhando. Rafinha foi na rede, no canto oposto do Gabriel Mesquita, e abre o placar do Brinco de Ouro. Botafogo na frente, 1-0. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Domina tentando a passagem pela direita, Cristóvão com Sávio, recolheu, tentou costurar em cima da defesa, erra o passe, na sequência o árbitro marca a falta lá atrás do campo de defesa para o time do Botafogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores,
meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999471980 Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Campinas, Botafogo 1, gol de Rafinha, Guarani 0. Leandro Borges narrou aqui, Vitória 0.0, tem gol em Caxias, hein? Tem gol em Caxias, gol do Juventude. Juventude 1, Paraná 0 e segue Sampaio Correia 0, Chapecoense também 0. Bandeirantes, Campinas e Ribeirão Preto e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Band Multi. Também você pode nos acompanhar pelo Facebook da Rádio Bandeirantes e também curtir pelo YouTube. Arremesso lateral, Guilherme Romão vai fazer a reposição. É jogada ensaiada porque ele levantou o braço direito. Autorizado, levantou para dentro da grande área, subiu lá atrás, tira a retaguarda, a bola voltou. Badi, pé direito, bateu, desvio, vai embora. Badi, entrada na área, pé direito, bateu firme, a bola desviou no meio do caminho. Tocou em Romércio, saiu pela linha de fundo em escanteio pro Botafogo bater. Badi conhece bem o Brinco de Ouro e conhece bem o marcador, o Romércio. Jogaram juntos. Escanteio para a equipe do Botafogo que vence no Brinco 1-0. Já cobrado o escanteio, jogada ensaiada. Jefferson dominou, pé direito, cruzou, bola viajando, vem a área. Vem o Wellington Tanque, bateu. Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita salva o time do Guarani. Jefferson levantou de perna direita, Tanque tocou nela, a bola ia passando e já tinha passado da linha da bola. Gabriel Mesquita faz uma defesa espetacular. Escanteio pro Botafogo, já cobrado, dominou, Ronald partiu, pé canhoto, levantou, passe, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, que defesa do Gabriel Mesquita. Marcos Luiz, eu quero o detalhe. Mais uma vez salvando a equipe do Guarani e outra vez, Batista, a bola foi alçada lá do lado direito. Tem que tomar cuidado o costado do Bidu e principalmente o jogador que aparece no segundo pau. O Guarani tá perdendo 1-0. Pergunta que não quer calar, Batista. Quando você levanta o braço direito é porque a jogada é ensaiada? Normalmente é assim que os caras identificam, né? Tá. O tipo de jogada, não só no futebol, mas o vôlei tem muito isso aí. E no futebol, o pessoal também, quando vai de bola parada, orienta através de um gesto, de um sinal, um braço levantado. Domina o time do Guarani, vem cobrando o Sávio, busca o serviço em cima da risca na metade do campo. Para Crispim pela esquerda, domina Bruno Silva, faz o passe lateral pela esquerda, vem para a bola Bidu para Bruno Silva, para Bidu, na frente para Todinho, não conseguiu dominar, Naldo. Chega para afastar e tira para a equipe do Botafogo. O Wellington Tanque não conseguiu dominar, a bola voltou, sobrou, o time do Guarani domina lá atrás, vai saindo Romércio, domina, vai para dentro do círculo central, puxando o contra-golpe do time do Guarani, domina, bate de perna direita, inverte o jogo da direita para a esquerda, para Todinho, para Murilo Rangel, voltou para Todinho, partiu pela lateral da grande área, chega lá atrás Jefferson, tira, afasta, a bola voltou, sobrou com Bruno Silva, dominou, tocou, Bidu vem por dentro, levou na perna direita, bateu, defendeu Darley. Batida de fora da área, pé direito, pegou em dois tempos Darley, fez a defesa Marcos Luiz. Mas a batida do Bidu, como você narrou, com a perna direita, Batista, aquele que ele usa para subir no busão. Pegou fraco na bola, melhor para o Darley, Botafogo vence 1-0. O seu almoço no ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, ponto 10, restaurante. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, Brinco de Ouro, Botafogo 1, gol de Rafinha, Guarani 0. Tivemos à tarde lá em Floripa, Avaí 1, Confiança 0. Jogando no primeiro tempo, Juventude 1, Paraná 0 e Sampaio Correia 0, Chapecoense também 0. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Carlos Henrique, o bate pesado. Começo do jogo estranho para o Guarani, já toma um gol, o goleiro já faz uma grande defesa, 1-0 Botafogo e a ICH. O Guarani começou com o fio desencapado e fora da tomada. O Cristóvão falhou de maneira clamorosa na cabeçada do Rafinha. Ele encolheu o pescoço assim e na origem da jogada, como observou com precisão o Marquinhos, o Bidu também está dando muito espaço. O fato é que tomar um gol tão cedo desarruma parte do plano de jogo. Vamos ver como é que o Guarani reage na parte emocional. Mas o Botafogo nesse momento joga melhor. Alô, Toninho, um grande abraço, muito obrigado. Pediu para mandar um abraço aqui para o sobrinho dele, o Bruno Vicentim. Bugrino da pele até o osso. Alô, Bruno Vicentim, um grande abraço para você, muito obrigado. Gleger Zorzinho, comecinho do jogo, Guarani no sufoco, Gleger. Tá no sufoco porque tá dormindo, né, Batista? Falta de concentração, não dá para tomar o gol que tomou, né? Falta de atenção do lado esquerdo, falta de atenção do seu Cristóvão que ficou olhando a bola e esqueceu de marcar o jogador. Poxa vida, Botafogo joga com 2 homens abertos, então automaticamente você vai ter um homem nas suas costas. Então o Cristóvão vacilou realmente no lance. Depois teve aquela defesa do Gabriel Mesquita, outro vacilo, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Falta de concentração. O Guarani precisa ajustar o emocional, porque o Botafogo nesse momento é melhor. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. Passe longo e aperto pela esquerda. O time do Botafogo vem descendo com Guilherme Romão. Ele recua, toca no campo de defesa. Lá atrás vai sair jogando na entrada da grande área. O goleiro Darley. Placar de 1-0. Vai ganhando o jogo. Time do Botafogo com o Robson faz o erguimento, lançamento de bola lá no ataque para ninguém. Sobra fácil para Romércio, que sai dominando e tocando para o seu companheiro de zaga, Valber. Voltando para o Romércio na lateral para Bidu. Bidu domina, desiste de avançar. Todo mundo está marcado. Volta no Romércio na zaga pela esquerda. Ele toca na zaga central pela direita para Valber. Tá ali para Cristóvão, tabela por dentro. Volta Cristóvão, erra. Começa mal a partida do Cristóvão, vem Romão, lançou por dentro, lançamento errado, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Quem lançou foi o Rafinha e errou, é tiro de meta no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time do Bugre. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruno Sávio vem pela direita, dali para Cristóvão. Ele erra o passe. A bola, entretanto, volta e sobra pela direita. Vem para a bola Romércio para fazer o passe para Bruno Sávio. Tentou o lançamento aberto pela direita. Lá atrás, Guilherme Romão para afastar. Chegou tirando e arremesso lateral. Já cobra o time do Guarani. Bruno Sávio pela direita. Vem para Crispim atrás para Cristóvão pela direita. Se manda Romércio. Vem para o campo de ataque. Aliás, o Bruno Silva toca na bola para Murilo Rangel. Recua para Romércio dentro do círculo central. Ele domina. Abriu para Bidu. Pé canhoto. Cruzou em cima da marcação. A bola tocou. Sobrou com Jefferson pela direita. Ele com Todinho. Tem a dificuldade para sair jogando. Conseguiu achar o espaço. Vem para o Wellington Tanque. Abriu na ponta direita. Vem embora o time do Botafogo. Ronald recolheu. Tentou o passe. Errou completamente. Vem bem lá atrás para afastar. Tira. Afasta Cristóvão. Passe errado. Naldo não conseguiu dominar. A sorte é que o Murilo Rangel estava atento, hein?
Olha, o Cristóvão, há muito tempo que não vejo o Cristóvão começar tão mal uma partida. Me parece que emocionalmente ele está afetado. A falha que originou o gol do Botafogo na cabeçada do Rafinha atacou emocionalmente o Cristóvão. Ele está errando em demasia, tem que colocar a cabeça no lugar porque tem muito jogo pela frente. E você pode falar com propriedade porque você foi lateral, né, Batista? Sim, lateral e dos bons, sim, né, Marquinhos? No torneio da cana lá, né? Sim, afinal foi o segundo melhor lateral reserva da história inteira do torneio da cana, um grande torneio, um campeonato realmente espetacular lá em São Joaquim da Barra, com um nível de importância assim mais ou menos parecido como a Taça Libertadores. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Bidu, pé canhoto, cruzou na área. Vem Pablo, vai fazer pé direito, bateu, é gol! 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 Na marca de 17 minutos passados, primeiro tempo. Bidu pegou a bola na ala pela esquerda, levantou a cabeça e viu a penetração do Pablo do outro lado. Bidu, um passe espetacular com muita técnica, fez um lençol com a bola, ela caiu lá dentro da grande área. Pablo invadiu a área, pé direito, bateu cruzado, ela ainda tocou no pé do poste, foi beijar o fundo da rede e fez chorar. Empata o jogo. Pablo, 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 camisa 17. Jogo e a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, tá na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Botafogo 1, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Se existe momento certo pro gol acontecer, foi este aí, Batista, no momento que o Guarani, depois desse lance. Pablo rolou pra Crispim, lateral da grande área, recolheu, dominou, fez o giro pra Sávio, limpou, penetrou, vai em cima da marcação, deu rebote, Pablo, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola volta reboteada na ponta canhota, Bidu, centrou, pé canhoto, levantou na área, vem Romão de cabeça para afastar o time do Guarani, mantém o ataque pela direita, vem Crispim, tentou meter uma caneta no meio do tanque, no meio das pernas do tanque, o tanque tomou dele e armou o contra-golpe, fez o lançamento pela direita. Aí, passe completamente equivocado de Naldo, seguindo Marcos Luiz. E completando, né, Batista? Momento certo, o Guarani crescendo de produção e gol de quem sabe fazer. Porque o Pablo teve a frieza para meter no contrapé do Darley, goleiro do Botafogo, que até tentou ir na bola e não conseguiu. Lançamento primoroso do Bidu, a bola passou pelo Crispim, foi lá do outro lado. Pablo foi na rede, empata o jogo no brinco, 1-1, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% os melhores preços. E olha o time do Botafogo, vem pra bola, domina pela direita, Ronald, penetrou na área, pé direito, vai fazer, bateu por cima do gol.
Bateu pra fora pela linha de fundo. Rafinha enfiou a bola pra Ronald pela direita pra fazer. Ele ganhou na corrida e aí bateu por baixo da bola por evolução. Tentou por cima, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani bater. Batista, a gente tem aqui dois ótimos comentaristas. Vou dar o meu pitaco aqui. Não dá pra deixar os laterais livres ali, né? E inclusive na marcação. Bidu agora era o jogador que tava marcando o Rafinha, pô. 1-1 o jogo. Cirúrgica Popular. Olha, você tem muito a ganhar. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. 999 47 19 80. Pinta na Saci, pintou o gol onde, Edu? Olha, deixa eu olhar no mapa aqui, olha, segundo gol do Juventude, Renato Silva faz o segundo, Renato Cajá fez o primeiro, Juventude 2, Paraná 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E aí, CH, o time do Guarani reage, importante depois desse ataque, você fala, Pablo, pé direito lateral da grande área, faz o erguimento, passou toda a extensão da grande área e foi saindo do outro lado. Diz aí, CH, reage o time do Guarani a tempo. É um empate no momento para trazer tranquilidade, mas eu quero ressaltar que o Rafinha está jogando uma barbaridade. É o melhor jogador em campo e o Botafogo está jogando direitinho. Só que eu quero observar uns toques de letra desnecessários por conta do seu Crispim, do seu próprio Pablo, do Todinho. Eu sinto o Guarani com a mentalidade, vamos fazer o gol no momento que a gente quiser. Não é assim. O Guarani precisa jogar mais sério, está desconcentrado. O jogo é bom, é disputado, só que o Guarani está confundindo calma com excesso de preciosidade. E vem o time do Botafogo pela esquerda, Padi, enfiou na área para Naldo. Ele veio correndo como se estivesse vestindo calça jeans molhada. Tropeçou na passada e aí Gabriel Mesquita saiu e fez a defesa, Marquinhos. Mais tranquilo, né? O Gabriel Mesquita aproveitando-se, inclusive, dessa falha aí do jogador. Batista, quem tá curtindo a Bandeirantes, só o Daniel Rosolém, o Manteiguinha e o Isaac. Aliás, o Isaac já foi lá no reduto do Guerreiro em Itatiba, viu, Batista? Os três ligados na Bandeirantes. Muito obrigado, um grande abraço e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, Brinco de Ouro, Guarani 1, Botafogo 1, Edu. 21h30 em Mineirão, Cruzeiro e Figueirense. Odu Bugrino nos acompanhando, lembra aqui o Carlinhos da Bet, Carlinhos da Det. A Giovanni Crislane do Jardim São Domingos. Um minutinho, Edu. É falta, partiu Crispim, pé direito, levantou na área. Corta ele, Carlos de cabeça, mandou contra o Patrimônio. Quase fez o gol contra, escanteio para o Guarani bater. Gosta de emoção ele, Carlos, hein, Batista? E ficou preocupado ali o Darley, goleiro da equipe do Botafogo. Escanteio, Murilo Rangel vai bater. Murilo Rangel vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Coloca a bola no quarto de círculo. 24 minutos, primeiro tempo, 1-1. Vai para a bola, partiu Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás, Robson afasta, tira, a bola voltou, Bidu dominou. Recolheu pé direito, cruzou na área, deu o rebote, voltou, Murilo Rangel, não tá valendo. Subiu a bandeira marcando impedimento, olha, tenho as dúvidas, hein, mas o árbitro marcou impedimento atendendo a solicitação do bandeira Marcos Luiz. Marcou do atacante do Guarani, o Júnior Todinho estava impedido também. E quem estava por ali era o zagueiro Valber, Batista. Alô, Edu, eu sigo com você, diz aí, Edu. Sim, eu tô ligadão, meu chefe. Tá pensando que não, hein? Olha, o Jonas de Jesus falou que vira 4-1. E uma pergunta para o Marcos Luiz. O Adriano da Vila União. Sai dominando o time do Guarani. Bruno Sanf entrou na área, rolou, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento. Robson toca nele, a bola saiu, foi embora.
Que bobeira impressionante do Botafogo na saída de bola, escanteio para o Guarani bater. E o Bruno Sávio é um cara habilidoso, né, Batista? Usa um pouquinho da velocidade, tem força, escanteio, a equipe do Guarani. Do outro lado tá chegando lá o Bidu. Bidu vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. 25, primeiro tempo, 1-1. Time do Guarani vai levando 5 para a área, 2 do rebote. Partiu, rolou, vem Murilo Rangel, bateu, não pegou bem. Se é que tem orelha a bola, essa aí pegou na orelha da bola, hein, Marquinhos? É verdade, Batista. Acabou pegando mal na bola o Murilo Rangel. Né? E tem outra coisa, né? A gente pode classificar da seguinte maneira: espirrou o taco, Batista? Acontece, né? Com um jogador técnico, habilidoso, mas se ele pega, a bola ia morrer lá dentro. Muito interessante essa jogada, hein? Ao invés de bater com 2, bateu com 1. O Sávio foi curto, a marcação foi junto e por trás dele apareceu o Rangel. Se ele acerta na veia, seria o segundo gol do Guarani. É só jogar sério, como o Botafogo está jogando. Se o Guarani jogar sério, vira o jogo. Não tem coisa mais imbecil no futebol do que colocar 2 para cobrança de escanteio. Então, sempre que um treinador coloca apenas 1 para cobrança de escanteio, eu dou muito valor a essa iniciativa, porque me parece o tipo da coisa que não acontece absolutamente nada. Badi tentou o lançamento, erra o passe, toca para fora pela linha de fundo. Edu, por favor, conclua então o seu raciocínio. É bom esse é o raciocínio do comentarista, mas vamos lá. O Adriano da Vila União pergunta para o Marcos Luiz a situação do Arthur Rezende. Foi anunciado que parece que nem no banco. Arthur Rezende está ou não no banco, hein, Marquinhos? Não está no banco, essa é a informação. Ele está sendo preservado por conta do Covid-19. Ok, obrigado, Marquinhos. Riscando aqui. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro em Campinas. Depois esse ataque do Botafogo, Rafinha dominou na entrada da grande área, rolou para Badi, recolheu na perna direita, não tinha espaço para chutar, preferiu tocar pela direita, vem de trás para fazer o passe, rolou Robson na ponta pela direita, levantamento, bola cruzada, Ronald em cima da marcação, tira lá atrás Romércio. Eu sigo com o giro do placar, Brinco de Ouro, Guarani 1, Botafogo também 1, Edu. Um detalhe aqui, gente, o Sampaio Corrêa empata com a Chapecoense 0-0 e nesse momento a Chapecoense completa 10 horas e meia que está jogando e que não leva gol. De 21 jogos, só sofreu 5 gols no campeonato inteiro. Então, 10 horas e meia que não toma gol a Chapecoense. E o Sampaio Corrêa tem o artilheiro da Série B, que é o Caio Dantas, fez 14. Será que Caio Dantas consegue a proeza de marcar gol na Chapecoense? O Acácio de Valinhos disse que vira 3-1 para o Bugre. O Gleger não deu tempo de acionar, né, devido à velocidade do jogo, mas aquele lance lá que foi marcado impedimento, viu que aí estava realmente impedido, hein, Gleger? Na minha opinião, estava sim, Batista, o Murilo Rangel. Agora, o Guarani precisa ter um pouco mais a bola, né, Batista? Tá dando a bola de graça demais, tentando jogadas que não é de costume nas mãos do Felipe Conceição. Precisa ter um pouco mais. A gente vê muito pouco o Murilo Rangel, Crispim, tocar na bola. Os jogadores precisam participar um pouco mais. Todinho precisa entrar no jogo. O Guarani conseguiu igualar. O Botafogo é um time perigoso. Empatou a partida, beleza, legal. Mas tem que ter muito cuidado. Para você ter a bola, precisa ter um pouco mais de concentração no jogo. É o que está faltando para o Guarani. Alteração. Vai. Ronald está saindo com a número 31, machucado, para a entrada do Matheus Alessandro com a número 40.
Matheus Alessandro, o que aconteceu com o Ronald, hein? Acabou se machucando depois desse lance aí, Batista. E vem embora o time do Guarani, deu na defesa, voltou Murilo Rangel, pé direito, bateu! Espalma Darley! Grande defesa! A bola voltou, o time do Guarani não conseguiu pegar o rebote, tira Jefferson, afasta a sobra com o Botafogo pela direita. Grande defesa, Darley, chute de Murilo Rangel, Marcos Luiz. E olha, Batista, grande defesa mesmo, porque o Murilo Rangel pegou bem na bola. Poderia ter ampliado. Olha o Guarani de novo aí, Batistão. Domina o time do Guarani, vem pro campo de ataque. Pablo abriu, Cristóvão, pé direito, levantou na área. Em cima da marcação vem Bruno Sávio, matou no peito, domina pela meia esquerda, rola atrás. Bruno Silva domina, levou na perna direita, deu um tapa nela, abriu no bico direito da grande área. Pablo, pé direito, cruzou na área para Todinho, toca nela, vai embora. Por cima do gol, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Botafogo bater. E a bronca tremenda do Darley, que pagou geral para sua linha de marcação, inclusive chamando a atenção do Jordan, número 32. Chegou novamente o Guarani com perigo, primeiro tempo 1-1, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Qual o número do Matheus Alessandro? Matheus Alessandro, número 40. E o que aconteceu com ele? Você estava falando quando teve o ataque do Guarani. Sim, Batista, ele acabou se machucando na disputa de bola com o Murilo Rangel. Por isso deixou o gramado para a entrada do Matheus Alessandro com a número 40, o Ronald foi embora. E o Naldo também está saindo de maca neste momento, a maca móvel está levando, portanto, o Naldo. Vamos ver, né, se ele vai ter condições de continuar. Acho que foi dar só um passeio, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 32, primeiro tempo, placar de 1-1, Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani já tomou as rédeas da partida depois de um começo muito ruim, hein, CH? É verdade, o Guarani agora está mais atento, principalmente a marcação do Botafogo não é a mesma na saída de bola, o Guarani com um pouco mais de liberdade e colocando a bola no chão, né? O lado direito na marcação do Cristóvão estava instável, me parece que ele acalmou e está um pouco mais atento. Do lado esquerdo o Bidu também entrou no jogo. Eu acho que nesse momento, até com mais posse de bola, chutes a gol, o Guarani aos poucos vai tomando a rédea da partida. Realmente melhorou. E o Botafogo mexeu, né, Marquinhos? É verdade, CH. Entrou o Edson Júnior com a 27 em lugar do Naldo. E o Naldo que levou ainda cartão amarelo. Como é que pode? O cara se machuca, tá fazendo cera para sair do gramado e levou um amarelo lá, hein, Batista? É, mas faltou um pouco de inteligência para ele, né? Domina pela direita, Pablo, rolou para Murilo Rangel, rolou para Todinho, entrada na área, voltou para o Rangel, subiu lá atrás, Robson afasta, tira de cabeça e o árbitro já paralisava, marcando uma falta em cima da defesa do Botafogo. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Aliás, são duas situações. Ou faltou inteligência para o Naldo, ou ele teve uma atitude inteligente, porque ele pode ter forçado o terceiro cartão. É o terceiro. E vem pela direita, lançamento na área, e escapou o Wellington Tanque, rolou, ele não chutou, preferiu o passe, errou. Tirou o time do Guarani no bloqueio, vindo contra-golpe, domina no campo de ataque, Crispim, recolheu para fazer o passe, para Todinho, penetrou, rolou para Sávio, cochilou, perdeu. Tirou ele, Carlos, chegou na hora H. Tomou a bola, veio de ladrão para tirar do Sávio. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. É o Bruno Sávio, Batista. Quando ele ajeitou o corpo, roubaram-lhe a bola. Meteu para fora o Beli Carlos. Escanteio outra vez para o Guarani. Lucas Crispim está chegando por ali. Escanteio para o Guarani. Crispinha quem vai bater na marca de 34, quase 35. Primeiro tempo.
Tem um jogador do Guarani que está caído. O árbitro ainda não autorizou a cobrança de escanteio. É lá pela esquerda, o escanteio pertence ao time campineiro, que vai empatando o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quem está caído, Marquinhos? Não dá para ver o número daqui. Me parece o Murilo Rangel. É o Bruno Silva. É o Bruno Silva. Tá. É que os dois estão com o cabelo semelhantes. E o Bruno Silva, que hoje é o capitão do Guarani, né? Não, é o Lucas Crispim, é o capitão. Ele está caído em decúbito ventral. Tá sentindo muita dor, hein, Batista? Está caído em decúbito ventral e, portanto, o número está exatamente no gramado. É aí que eu não consigo ver que número que é. O meu professor de educação física, lá na 5ª série, quando era para fazer abdominal, ele falava assim, Batista, ó, decúbito ventral, vamos lá, Marquinhos. Pô, não conseguia fazer 10. Decúbito ventral é com as costas para baixo, entendeu? E tem o decúbito dorsal também, né? Que é o contrário. Mas tá tudo ok aí com o Bruno Silva? O que aconteceu com ele, hein? Me parece que foi a disputa de bola ali com o Rafinha. Aliás, o Rafinha também tá colocando a taxa de capitão agora, hein? O Rafinha é o novo capitão, né? Saiu, portanto, o Naldo saiu contundido e também já forçou o terceiro cartão amarelo, assim ele tem um pouco mais de tempo para conseguir a recuperação. Escanteio, vai embora o time do Guarani com Crispim, autorizado, partiu, pé direita, levantou na área, em cima do Robson, tira, a bola volta, reboteada, caiu lá pela ponta direita, vem Pablo, deixa a bola sair. Deixou a bola sair para ganhar o arremesso lateral. Pintou. Vem para a bola para fazer a cobrança pela direita. Pintou. Vai pintar, pinta na Saci. Pintou o gol de Edu. Seu Batista, depois de 10 horas e 35 minutos, a Chapecoense toma um gol. Gol do Sampaio Correia, já confirmo quem. Sampaio Correia 1, Chapecoense 0. Caio Dantas? O Caio Dantas, Batistão. É o 15º gol dele na Série B. Deixa eu ver aqui. 15º. É isso aí. Caio Dantas, Sampaio Correia 1, Chapecoense 0. Esse cara é bom, hein? Caio Dantas não vai ficar no Sampaio, né? Não vai ficar porque realmente ele mete gol. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Olha, o jogo está muito picotado. Agora é um do Botafogo que está estatelado no gramado. E o jogo outra vez está paralisado, hein, Marcos Luiz? Não foi o Wellington Tanque, Batista? Sim, é ele que está caído ali. E para derrubar o Tanque não é fácil não, hein? Não é fácil. Ele também caiu lá em decúbito ventral, mas deu quando estava caindo para ver o número 9 nas costas dele. Vai para a bola o time do Botafogo para a cobrança de falta na marca de 38 minutos. Não deu a falta, deu apenas arremesso lateral. Guilherme Romão está autorizado, faz o lançamento no peitoral de Badi. Ele matou no peito, errou o passe, tira lá atrás, é defensivo do Bugre, arremesso lateral pela esquerda. Outro arremesso para o time panterino de Ribeirão Preto. 1-1, vai para a bola, cobrando Guilherme Romão, levantou para dentro da grande área, bola passe, vai para fora pela linha de fundo. O Wellington Tanque tentou fazer um giro em cima do próprio eixo, a bola tocou no costado dele e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. E vem embora, domina o time do Botafogo. Badi arranca no campo de ataque, lançou na lateral pela direita para Matheus Alessandro. Ele recua para Badi para Matheus Alessandro na lateral. Puxou, veio por dentro, tentou o passe, erra o passe, chega Bidu, gira em cima do próprio eixo, tira. Mas errou na saída, sobrou lá no fundo, vem Badi, pé direito, levantou na área, subiu Gabriel Mesquita, foi lá em cima do segundo andar, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. O Gabriel Mesquita tem uma estatura elevada, né, Batista? Foi bem no segundo andar, praticou a defesa, olha o Guarani tentando descer aí.
Tentando descer, mas já teve a falta. O árbitro paralisa e marca a falta pela direita. Cirúrgica Popular. Preços espetaculares, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Disque entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Pintou! E vem o time do Guarani pela direita. Pablo não conseguiu dominar. A bola foi para fora, para a linha lateral. Pintou! Pinta na Saci. Pintou o gol onde, Edu? De novo, Renato Cajal, segundo dele no jogo, mas é o terceiro do Juventude. Primeiro tempo, hein? Primeiro tempo, Juventude 3, Paraná 0. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina o time do Guarani, vem na intermediária, campo de defesa, Romércio para fazer o passe para Bidu pela esquerda, tentou o lançamento no contato da ponta com Todinho, chegou a marcação, o árbitro parou, marcou falta do Bidu, ele protesta, se irrita com a marcação da arbitragem, mas a bola está parada, favorável ao time do Botafogo lá atrás do campo de defesa. Jefferson cobra a falta, erra o passe, tira Romércio, a bola sobra com Crispim, ele vem com peito aberto dentro do círculo central, abrindo o jogo na ponta direita para Pablo, domina, rola atrás pela direita para Bruno Silva, empurrando pela direita no campo de ataque, vem Cristóvão, rola atrás do campo de defesa, vem na primeira metade do círculo central para Valber, para Cristóvão, ele partiu pela meia direita, soltando para Bruno Sávio, abriu na lateral para Crispim, preparou, fez o passe na área, veio Pablo, a bola passou, deu rebote na defesa, voltou, Cristóvão dominou, limpou, tentou levar, perdeu a bola. Rafinha vai sair jogando lá atrás do campo de defesa e o árbitro não marcou, o Botafogo queria uma falta. Aí na sequência marcou a falta para o Botafogo, falta no campo de defesa para o time panterino bater. Ele marcou só na segunda, né, Batista? Porque a primeira falta do Murilo Rangel, ele fingiu que não viu, né? É, exatamente, ele deu, entendi assim, né? Ele deu vantagem. E aí o Guarani cometeu uma segunda falta. E aí na segunda falta ele optou pela bola parada. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Vai mandando as suas mensagens pelo WhatsApp 971021493 971021493. Pois não, diz aí, Edu. Acabou de chegar o Fábio, fisioterapeuta de Valinhos, avisando que barriga para baixo é decúbito ventral e barriga para cima é decúbito dorsal. Perfeito, então barriga para cima, decúbito dorsal e para baixo é ventral. Isso, baixo é ventral, cima é dorsal. E isso, seu Batista. Bola pela esquerda no campo de ataque, Guarani cobra arremesso lateral e vem por dentro. Domina no campo de ataque, vem Romércio para fazer o passe, bate, ele perto à direita, abriu na ponta canhota. Partiu Todinho, vem em cima da marcação, carregou pela lateral da grande área, rolou para Bidu, pé canhoto, centrou na área, Sávio de cabeça por cima do gol. A bola tocou na rede, mas por cima e para fora, tiro de meta, cabeçada do Sávio, é tiro de meta para o Botafogo bater. Cruzamento ali foi do Bidu pelo lado esquerdo, pegou bem na bola e o Sávio tentando fazer com que o Darley fosse enganado no contrapé. A bola subiu muito, bateu na rede, foi embora, tiro de meta. Finalzinho do primeiro tempo, 1-1. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Jordan tira a bola, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio, é pro Guarani bater. É porque o último toque foi do jogador da equipe do Botafogo, Batista, o Jordan, que está pendurado, também do Botafogo, última a tocar na bola, escanteio, Murilo Rangel tá chegando por ali. Murilo Rangel vem para cobrança de escanteio, a bola no quarto de círculo, cobrou, rolando atrás na direita, Pablo, pé direito, bola fechada pro gol, subiu lá atrás da rei.
Pega firme, sem rebote, Marcos Luiz. Tranquilo, Darley, Batista. E se desse rebote, com certeza o Murilo Rangel iria aproveitar. Olha o Guarani aí. Domina o time do Guarani pela esquerda, recebe Bidu, recua, vem a bola para Romércio fazer o passe lateral pela direita. O time do Guarani se manda pela ponta direita, vem Crispim, rolando por dentro pela meia, placar de 1-1. Guarani saiu perdendo no comecinho da partida, 3 minutos e meio, e depois empatou com Pablo. 4 minutos serão acrescidos, vamos até 49. Domina pela direita, tentando levar o Guarani, lançamento aberto pela ponta direita para Pablo. Dominou, rolou para Bruno Sávio, pé direito, cruzou para Todinho, matou na coxa, limpou em cima da marcação, pé canhoto, bateu cruzado, em cima do Jordan, a bola voltou, Pablo, pé direito, cruzou, vem Todinho, bateu na bola no voleio. Do outro lado a bola vai à linha de fundo, Todinho tentou fazer um golaço, Guarani pressiona, vem pela direita, Valber, falta, o árbitro parou, marcou falta para o Botafogo bater. Chegou muito forte na jogada o Valber, no corpo do adversário. Agora só descrevendo o lance anterior, né, Batista? A jogada do Bruno Sávio para finalização do Murilo Rangel na primeira e depois na segunda oportunidade. Quase o segundo do Guarani, 1-1 o jogo. 1-1, Pablo marcou o gol do time do Guarani e Rafinha marcou para o Botafogo. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Cristóvão domina, bate, ele perto da direita, rola por dentro pela meia. Time do Guarani empata o jogo no estádio Brinco de Ouro. Pablo aberto na ponta direita, rolou para Crispim na entrada da grande área para Cristóvão. A bola deu na defesa, voltou Bruno Sávio, ganhou na primeira, perdeu na segunda, tira Romão, a bola volta reboteada. Bruno Silva dominando no corredor, se mete com Todinho para Bidu, pé canhoto, bateu pro gol, vai embora. Bateu de longe, ela veio rodando, foi saindo do gol, saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para o Botafogo bater. Chute forte, porém sem direção. O Darley só olhou a saída da bola. Finalzinho do primeiro tempo, Guarani, Botafogo 1-1. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar é justo, 1-1 no Brinco em CH. Acho que sim, porque o Guarani precisa acertar a última bola, precisa de mais simplicidade, seriedade. Mas depois o gol de empate, o Guarani melhorou na partida, Batista. E para você, Kleger Zorzin, até agora 1-1, o placar é justo? É justo sim, Batista. O Botafogo começou melhor, o Guarani empatou a partida, equilibrou o jogo. Nesse momento, na minha opinião, o jogo é equilibrado. Placar de 1-1, o time do Botafogo tem a posse de bola, 47, vamos até 50. Vem pra bola dominando pela esquerda, vem Romão para fazer o passe para Rafinha. Esse é o autor do gol. Ele trabalha, bate de perna direita, levanta quase na entrada da grande área. Vem Romércio, afasta, completa, Bidu de perna canhota. Levantou no campo de ataque, vem Bruno Sávio. Ele tentou fazer uma jogada de efeito, erra, arma o contragolpe. Tentou recuperar a posse de bola, acabou o campo para o Badia, a bola saiu. É arremesso lateral pela direita para o Guarani bater. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Cristóvão cobra arremesso lateral, raspou na cabeça do Crispim. O Guarani tem a posse de bola pela direita. Vem Bruno Silva fazendo passe, Crispim achou Murilo Rangel dentro do círculo central, rolou para Bidu, ele domina pela esquerda, Todinho meteu o pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da grande área, vem do outro lado, vem o Romão para tirar. É arremesso, vem o time do Guarani para fazer a cobrança pela direita com Cristóvão. Finalzinho do primeiro tempo, 1-1. Cristóvão para Crispim, ele domina, rente, arrisca, lateral, volta a bola pela direita para Valber, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Guarani 1, Pablo, Botafogo 1, Rafinha, e vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, meu amigo Batista. O Marquinhos, sabe o que eu tava pensando? Sim. O Pablo, ele fez um gol contra o Cruzeiro, lembra? Verdade. E dois do Murilo Rangel.
Então, e há 4 anos que ele não marcava nenhum gol, fez o gol contra o Cruzeiro, jogava no América, se não me engano. E agora ele marca de novo, rapaz. Tá vendo? Deixa eu ver o Rafinha aqui, Edu, jogador do Botafogo, a sua análise do primeiro tempo desse empate de 1-1 no Estádio Brinco de Ouro. Um pouco, mas graças a Deus eu acabei recuperando rápido. Fiquei 2 semanas fora aí, depois teve mais 10 dias para me recuperar. Voltar fazendo um gol é bom, ajudar meus companheiros. A gente acabou tomando um gol ali na infelicidade, empatamos no primeiro tempo. Agora ver o que o professor vai passar ali pra gente voltar pro segundo tempo para sair com os 3 pontos. Legal, Rafinha, jogador do Botafogo, passando pelo microfone da Rádio Bandeirantes. O Rafinha que acabou fazendo um dos gols. E o Pablo também vai falar deste primeiro tempo, fez o gol do Guarani. Atacante do Bugre, tá fazendo uma dobra ali pelo lado direito, né? Tem o Cristóvão atuando como lateral, ele também ajuda na marcação. E no lance do Bidu, ele acabou fazendo o gol. As coisas acontecem realmente no momento certo. Eu agradeço a Deus novamente por poder estar fazendo o gol e poder estar ajudando a equipe do Guarani. É ter tranquilidade, saber que com o gol as coisas vão acontecendo naturalmente e, enfim, descer para o intervalo, entender o que o professor tem para falar e quando voltar tentar realmente sair com os 3 pontos dentro de casa. Ok, Pablo, autor do gol do Guarani, intervalo inteligente da Bandeirantes, Edu Pinheiro. Ok, então Pablo não marcava há 4 anos, marcou contra o Cruzeiro e marcou agora também. Isso há 4 anos jogava no América Mineiro. Gente, intervalo, tem o faturamento político e as nossas opiniões aí do CH e do Greger Zorzin. Lembrando que à tarde tivemos Vitória 0, Ponte também 0, Avaí 1, Confiança 0, jogos encerrados. Intervalo Juventude 3, Paraná 0, intervalo Sampaio Correia 1. A Chapecoense empatou, rapaz. E no finalzinho, Chapecoense ficou 10 horas e meia jogando sem tomar gol. E quem marcou lá foi o artilheiro lá do Sampaio Correia, o Caio Dantas. Então, Sampaio Correia e Chapecoense 1-1, 21h30, tem Cruzeiro e Figueirense. E atenção, gol lá em Bragança, Série A, gol do Bragantino, hein? Bragantino 1, Bahia 0. Tivemos na Copa Paulista hoje, Comercial vencendo 2-1 a equipe do Velo Clube. Agora 20 horas e 7 minutos, intervalo no Brinco. Guarani 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Vou de Rafa pra mudar. 4 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, caçou 2 prefeitos, deputado estadual mais votado por Campinas na última eleição, criou Jovens do Futuro, qualificando mais de 25 mil jovens, conquistou 31 milhões para a saúde de Campinas, incluindo 30 leitos com UTI. Quem você acha que está mais preparado para mudar Campinas? Agora é Rafa para mudar. Coligação Mais por Campinas, melhor pra você. PL, PSDB, PP, PSC, Pode, Solidariedade, Prós e Avante. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lopes, 460, próximo ao Shopping Unimart. Agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. História de hoje, os comissionados. Que coisa feia, Zimbaldi. Teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas por excesso de comissionados e diz na eleição que vai cortar cargos. Eita. Me explica, Zimbaldi. O seu discurso é só contradição. Conta outra. Diz que vai cortar os gastos, mas você foi reprovado pelas contas da gestão. Ô Zimbaldi. Coligação Prontos para Campinas. Republicanos, PSB, PSL, DEM, MDB. Dário Prefeito. E agora?
Agora no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede! Bidu, pé canhoto, cruzou na área, vem Pablo, vai fazer pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Sempre comigo. Na marca de 17 minutos passados, primeiro tempo. Bidu pegou a bola na ala pela esquerda, levantou a cabeça e viu a penetração do Pablo do outro lado. Bidu, um passe espetacular com muita técnica, fez um lençol com a bola, ela caiu lá dentro da grande área. Pablo invadiu a área, pé direito, bateu cruzado, ela ainda tocou no pé do poste, foi beijar o fundo da rede e fez chorar. Empata o jogo. Pablo, 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 camisa 17. Jogo e a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, tá na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Botafogo 1, seguindo Marcos Luiz. E completando, né, Batista? Momento certo, o Guarani crescendo de produção e gol de quem sabe fazer, porque o Pablo teve a frieza para meter no contrapé do Darley, goleiro do Botafogo, que até tentou ir na bola e não conseguiu. Lançamento primoroso do Bidu, a bola passou pelo Crispim, foi lá do outro lado. Pablo foi na rede. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Morais, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Muito bem, CH, 1-1, Guarani e Botafogo. Foi um primeiro tempo de muitas alternativas, né? O Guarani começou o jogo desligado, né? Dando mole para o Botafogo, que entrou com muita raça, com determinação, com um plano de jogo interessante, e por isso que fez muito também por conta, sem tirar o mérito do gol do Botafogo, pela falha individual do Cristóvão e na origem a falha do Bidu. E essa desatenção durou mais pelo menos uns 8, 10 minutos, não é? O Guarani, pelo menos a impressão que eu tive, o comportamento do time parecia que eles iam empatar o jogo no momento que eles bem desejassem. E não é bem assim, não. O Guarani quase tomou o segundo gol. E se não fosse aí a precisão de alguns jogadores no corte final, numa marcação, num pé salvador, o desastre teria sido maior, pela indolência do time no começo do jogo. Depois do empate, o Guarani voltou para a partida. Levou o jogo mais a sério, pôs a bola no chão, que é a característica do time. Apesar de ter um exagero na parte da... muita filigrana, entendeu? Muito toque de lado, não precisa disso. Eu não estou entendendo o Crispim, querendo dar caneta, bola de 3 dedos. O Guarani chegou nesse momento de organização, foi bem em Belo Horizonte, jogando um futebol sério, né? Pondo a bola no chão, tendo lances bonitos, mas jogando
com respeito, com humildade. É assim que o Guarani do Conceição chegou nesse momento. Eu tenho até a impressão, viu, meu caro Edu Pinheiro, que vai sobrar bronca para alguns jogadores no vestiário. Eu não acredito em mudança, mas eu acredito numa bronca, porque o problema do Guarani no primeiro tempo foi o próprio Guarani. Eu acho que o Botafogo está bem escalado, está determinado, mas depois que o Guarani começou a resolver jogar um pouquinho de futebol, ele pôs a bola no chão e envolveu o Botafogo. E quase fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. Então, um jogo desse, um time do Botafogo bem armadinho, que joga no contra-ataque, tem que jogadores valorosos, o Guarani precisa ser um pouco mais sério. Jogar mais o feijão com arroz, para não ter nenhum tipo de surpresa no segundo tempo. Eu não mexeria no time, apesar de outras e grandes opções para o segundo tempo, mas de começo não. Eu acho que começou mal no segundo tempo. Começou mal no primeiro, mas depois o time foi se ajeitando. O principal departamento do jogo que não me agrada é o meio-campo. Eu estou vendo o Murilo disperso, o Crispim disperso, o Bruno Silva, por causa dos dois dispersos, está errando uns passes que ele normalmente não erra. E se o meio-campo não anda do jeito que tem que andar, o restante tem problema. Os dois laterais estão dormindo, eles se acertaram, mas começaram dormindo. Então eu acho que o treinador vai dar uma bronca no vestiário. Mas eu não acredito ainda em troca, em mexida para o segundo tempo. O treinador vai dar a bronca, vai reposicionar, e se o time não jogar um futebol um pouco mais aplicado e mais organizado e com 15 minutos, ele já vem com 2 ou 3 trocas, porque hoje, né, Edu, as oportunidades e também opções do banco de reserva são enormes, né, Edu? Olha, o segundo gol do Bragantino, Claudinho de novo, Bragantino 2, Bahia 0. Pois não, Zorzinho, intervalo aqui, 1-1. Olha, Edu, o Guarani não pode tomar o gol que tomou, né? Falta de desatenção total ali do sistema defensivo. Primeiro lá do lado esquerdo, o Bidu vacilando ali. Fizeram uma triangulação, a recomposição ficou longe, né? Quem tinha que estar lá naquela recomposição também era o Todinho, que não, na minha opinião, não fez um bom primeiro tempo. Apesar de ter tentado, buscado ali uma melhor opção, um melhor arremate, eu não gostei do Todinho. Mesmo na recomposição também, tem falhado demais. Pô, você tá vendo que tá com dificuldade? Dá um apoio ali pro menino, pô. Dá um apoio lá pro Bidu, né? No lance do cruzamento do gol, a gente percebe que tinha 2 jogadores do Botafogo que triangularam, e aí não tem jeito, né? Não dá pra gente botar 100% a culpa no Bidu, né? O seu Todinho tinha que estar ali dando uma força. Não tá jogando pelo lado? Não quer jogar pelo lado ali? Tem que recompor. Tem que ajudar. Eu acho que faltou um pouco isso ali no começo do jogo e dos dois lados, tá? O Pablo também vacilou um pouquinho ali na recomposição, mas depois ajustou mais rápido. O Bidu ainda teve alguns problemas lá pelo lado direito de ataque do Botafogo, mas depois ali, a hora que o Guarani empatou o jogo, parece que deu uma clareada, né? Tomou aquele susto, né, Edu? Mas colocou a bola no chão e a cabeça no lugar e as coisas começaram a acontecer, conseguiu equilibrar o jogo. O Botafogo era melhor na partida, teve chance até de fazer 2-0, aí poderia complicar ainda mais pro Guarani. Agora eu anotei aqui alguns detalhes, né, Edu? Pô, o Crispim nós vimos lá na partida contra o Cruzeiro, participando ali do lado direito, né? Essa dobra é uma dobra interessante, você vê o Pablo já foi aí, já fez um gol novamente, o Cristóvão no sistema defensivo começou a querer ajustar agora, tá aparecendo um pouco mais ao ataque, mas o Crispim tem que ir ali dar o suporte. Essa é a característica e é essa que é a função dele, jogando no setor que ele tá jogando. Do mesmo jeito, o Rangel lá pelo lado esquerdo, precisa aparecer um pouco mais, precisa dar essa opção, né? Às vezes o Bidu vem por dentro, passa você por fora fazendo um overlap ali para tentar uma jogada diferente, para tentar penetrar na defesa do Botafogo. A defesa do Botafogo tá bem postada. Joga ali com os volantes também, marcando forte, bem postados ali, então dificulta um pouco. O Bruno Sávio também tem que sair um pouco mais, tá aceitando demais a marcação, né? E as coisas não estão acontecendo. E o Bruno Sávio tem como característica buscar o espaço vazio, flutuar ali nas costas dos volantes, para que tenha essas alternativas de ataque, né? Eu acho que é isso, viu, Edu? O Guarani precisa ficar muito atento com o Tanque, que é muito bom jogador, com o Badi, que fez um bom primeiro tempo. Esse Rafinha também é um jogador que tem que ser marcado e vigiado de perto.
e melhorar algumas falhas de posicionamento. O Guarani está, em alguns momentos do jogo, principalmente quando perde a bola, a recomposição está ruim. Então isso é erro de posicionamento. Então se reposiciona rapidamente para que você não seja pego de surpresa. Muito bem, 1-1 intervalo, abraço pro Elinho, galera lá do Bugre, lá no Itatiaia, segura Elinho, galera do Itatiaia, o Rogério de Hortolândia, o Ditinho, lá de Tupã, mandando um abraço pra você, viu, Greg, o Ditinho. O Ditinho, o grande Ditinho, aliás, eu posso mandar um abraço também, Edu? Aproveitando sim, claro. esse momento Maguila, eu queria mandar um grande abraço ao seu Olindo Gomes e o filho dele, o Roque. Eles estão lá ligados na Bandeirantes, lá tá te mandando um grande abraço também. E um abraço aí também pro nosso amigo ouvinte aí que mandou esse abraço pra mim. Obrigado, viu? Ô, lindo Roque, mas já o Marquinhos Luiz informando sem até alteração do Guarani. Tem uma pergunta pro Marcos aqui também sobre o Bruno Paulo, hein? Márcio Ramalho, do Jardim Bom Retiro de Sumaré. Obrigado, Laércio, lá do Conceição. O Cassius Loyola de Sumaré. E João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta. Marcos Luiz. Sim, Edu. Bruno Paulo marcou 2 gols, aliás, 3 gols na Copa Paulista. Isso. Na vitória do Guarani por 5-3, mas não está relacionado ainda no time profissional do Bugre, Edu. Mas estão perguntando aqui que possivelmente ele está se transferindo para o Brasil de Pelotas. Ele marcou... Bruno Paulo, né? Bruno Paulo marcou 3, o João Paulo marcou 1 e o Caio marcou outro. Foi contra o Nacional, contra lá o Nacional, no Nicolau Comendador Malagão. Souza. Na última terça-feira, né? Guarani de 5-3, primeira vitória. 3 o Bruno Paulo, João Paulo e Caio, os gols do Guarani. A respeito do Arthur Rezende, Marcos Luiz. Arthur Rezende ainda se condicionando fisicamente, está retornando do problema, né, da Covid. Rafael Costa também, só que o Rafael está no banco. Hoje, opção, o Arthur Rezende não ficar. Tá aí do porquê de não estar no banco, né? E o Bruno Paulo, então, mais informações com o Marcos Luiz, que vai aí, através das suas fontes, saber se ele está se transferindo para o Brasil de Pelotas. Gente, vai começar o segundo tempo, hein? Guarani 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Vem aí para o show continuar. É ele mesmo! Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani começa a etapa final, placar de 1-1, o jogo já foi parado ali. Uma falta e saiu o cartão amarelo, Marcos Luiz. Para Bruno Sávio, só que o Bruno Sávio não está pendurado. Olha o Guarani aí, Batista. Domina Murilo Rangel, atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade à outra. Se manda lá pelo setor direito, Pablo rolou, Cristóvão vai para a linha de fundo, pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, a bola explodiu, saiu. Vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. E a bola era para Bruno Sávio mesmo, Batista. Até porque ele estava já se posicionando na tentativa do arremate a favor da equipe do Guarani. O capitão Lucas Crispim vai para a cobrança. Lucas Crispim, cobrança de escanteio. Partiu o pé direito, levantou na área, toque de cabeça. Romércio mandou para fora por cima. Subiu, saiu, tiro de meta para o Botafogo bater. E pendurados no Guarani, Gabriel Mesquita, Valber, Bidu, Bruno Silva, Lucas Crispim, Murilo Rangel, Pablo, Arthur Rezende, Vagninho. Rapaziada, quase um time, hein, Batista? Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E pintou!
Pinta na Saci, pintou o gol onde, Edu? Você falou da Saci, pintou o gol aqui, 4º gol do Juventude. O que tá acontecendo com o Paraná, hein? O Gustavo Bochecha, a 2 o segundo tempo. Juventude 4, Paraná 0. Romércio domina pro Guarani, enfiou pra Crispim no corredor central. Abriu pra Todinho, pé canhoto, cruzou na área, tira lá atrás, afasta Guilherme Romão. Reboteada, a bola sobrou com a Rafinha, matou no peito de calcanhar, tentou o passe. Erra o Botafogo, retoma lá atrás, saiu jogando no campo de defesa, bate o Romércio, levantou lá pela ponta direita para Crispim, é o capitão do time do Guarani, placar de 1-1, recolhe, toca, solta na frente, pega de volta Crispim por dentro, vem para Bruno Silva, a bola recuada para Romércio pela esquerda, dali para Bidu, Bidu na passagem em cima da marcação, partiu para fazer o passe lateral para Todinho, Todinho tentou o passe imaginando que o Bidu seguiria. O Bidu não seguiu e a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Botafogo bater. Como falava Cláudio Coutinho, o famoso ponto futuro, Batista? Sim, o chamado overlapping. Sim. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. Domina o time do Guarani. Vem Murilo Rangel, tentou enfiar uma bola. Preso na marcação, tira lá atrás, afasta a equipe do Botafogo. Guarani vem pra bola, Bidu conseguiu a recuperação, rola para Murilo Rangel, atrás para Romércio, outra vez para Bidu. Ele domina, bate de perto à direita, aliás, o Bruno Silva rolando pela esquerda para Bidu. Recua para Romércio, vai começar lá atrás outra vez o jogo do Guarani. Luitex, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Pintou. E no time do Guarani, Bidu, pé canhoto, cruzou na área para Sávio. Em cima, Robson afasta, tira. Pintou, pinta na Saci, pintou o gol de Edu. Tá em Bragança, hein? Brasileirão, 3º gol do Bragantino, Ítalo, 20 do primeiro tempo, hein? Bragantino 3, Bahia 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-1, o time do Botafogo saiu fazendo 1-0 a 3 minutos e meio. E depois Pablo, lateral, atacante, empatou para a equipe do Guarani. Lateral atacante, mas atacante lateral, né? Porque o Pablo nunca jogou de lateral no Guarani. Ele só jogou na base, mas o Cidinho, o falecido Cidinho, precisava de um atacante para disputar a Copa São Paulo, colocou o Pablo. Daí para frente ele fez a carreira inteira como atacante e, curiosamente, quando voltou para o Guarani, aí o Pablo voltou a atuar de lateral. Portanto, só jogou de lateral no Guarani. E quem utilizou também depois, né, Batista, foi o Mancini, né? Mancini que o lançou. O Guarani já estava rebaixado naquela oportunidade. O Mancini utilizou o Pablo como atacante, não foi isso? Foi como atacante. Sim, mas ele já era atacante. Já era atacante. Não, depois no time profissional, o Pablo jogou com o Mancini como atacante. Então, mas ele já era atacante. Já era atacante, isso. Ele foi lançado como atacante pelo Cidinho. Falecido Cidinho, lançado como atacante num time que disputou a Copa São Paulo. Quando ele subiu com o Mancini, ele já subiu como atacante, fez a carreira inteira como atacante, nunca jogou de lateral e só voltou a jogar de lateral quando retornou para a equipe do Guarani, que o Carpini o colocou para atuar na lateral direita lá em Limeira, no primeiro jogo do Campeonato Paulista. E depois o Carpini deu a entrevista, né, confirmando. Batista, só uma correção. Houve uma falha aqui do Marquinhos. O Arthur Rezende está no banco 5,80, tá, Batista? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp é 999-47-1980, 999-47-1980. Cirúrgica Popular. 1-1,
o time do Botafogo fez 1-0. O Guarani empatou ainda no primeiro tempo. Estamos na etapa final e a Roman vem para a bola pela direita para fazer a cobrança. Aliás, o Jefferson está autorizado, vai repor no campo de jogo pela direita. Jefferson, ele vai usar a força do braço, faz o levantamento lá para dentro da grande área, chega tirando o time do Guarani. O árbitro marca uma falta em Murilo Rangel, caído, empurrado por trás, entrada na área, falta para o Bugre bater. Sabe quem tá ouvindo a Bandeirantes, Batista? Quem? Edmilson Lobo. Edmilson Garcia, o Lobo tá no Paraguai. Grande abraço, muito obrigado. E vem o time do Guarani aberto pela ponta direita, tentando Lucas Crispim, domina soltando na ultrapassagem para Pablo pela direita lateral da grande área. Pablo tentou chapelar, o adversário tira. E na sequência o árbitro marca a falta pro time do Botafogo. Pinta na Saci, pintou gol onde? O Juventude não vai deixar o senhor trabalhar hoje, São Batista. Quinto gol do Juventude, Capixaba, 10 do segundo tempo. Juventude 5, Paraná 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E quem está curtindo o som da Bandeirantes também lá em Goiânia é o Edmilson Almeida, hoje completando aniversário. Alô, Edmilson, o imediato, um abraço para você, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te ilumine, proteja, que dê saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! E o jogo está parado, hein, Marquinhos? Está parado porque a falta aconteceu em cima do Pablo, jogador do Guarani, pelo lado direito. Segundo tempo empatado o jogo, 1-1, Batista. O Pablo tomou uma cotovelada ali no... Gogó? É no Gogó, né? É o pomo de Adão, é isso? E tá passando mal, hein, Batista? Faltou um pouco de ar ali no Pablo. O departamento médico do Guarani acionado, o doutor Raí tá por ali. Preocupa o Pablo pela pancada que ele recebeu na garganta. Ô, Batista. Oi, Gleger, pode Alguma falar. vez você tomou uma pancada no gogó ou não? Se eu já tomei uma pancada no gogó? Sim, tomei uma vez uma pancada no gogó. Fiquei assim, sem fôlego, né? Muito... Faltou a respiração, Batista? Ficou em decúbito ventral. Decúbito ventral. Ou seria dorsal? Ventral ou dorsal? Pergunta lá pro Tigrão, ele sabe, hein? O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Aventura do Amaral 788, Ponto 10 Restaurante. E vem o time do Guarani, placar de 1-1. Romércio tocando para Bidu, tentou o contato na frente, não deu o rebote, a bola foi para fora, para a linha lateral. Arremesso, cobra Bidu, fazendo o levantamento, vem Jefferson, afasta, tira, sobrou com Badi, dá um toque de calcanhar, erra. Todinho não conseguiu dominar, Todinho não está bem no jogo de hoje. Botafogo tentou com o tanque, arrancada, Romércio tira, joga para fora, para a linha lateral. Arremesso favorável ao time do Botafogo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezone aqui, Brinco de Ouro, Guarani 1, Botafogo 1. Série B hoje à tarde, Avaí 1, Confiança 0, Vitória 0, Ponte também 0. No segundo tempo, Sampaio Correia 1, Chapecoense também 1. 21h30 tem Cruzeiro e Figueirense. Um abraço para o João de Sumaré e o Flávio lá de Alterosa e seus amigos, o Gianluca, Donato, Lemão, Bonitinho e o Japonês.
Bidu, a caneta espetacular, o lance é bonito, rolou lá atrás, chega tirando o time do Botafogo, é arremesso lateral, Bidu tem pressa, cobra para Murilo Rangel, ele escora fazendo o trabalho de pivô, a bola volta pela esquerda, domina Bruno Silva, rola para Valber, ele penetra pela meia, tentou levar na raça, caiu, perdeu a bola e olha o contragolpe do Botafogo, Rafinha domina, levou na perna direita, levantou da esquerda para a direita, Matheus Alessandro aparece lá na ponta direita para dominar. Ele vem pela lateral da grande área, tentou a tabela. Chega bem na proteção, Bidu, a bola saiu pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. E você falou da caneta do Bidu, o lance foi tão bonito que a televisão está mostrando aí umas 3 vezes, hein, Batista? Lance muito bonito, né? Cansei de fazer esse tipo de lance lá no Torneio da Cana, é um lance realmente extraordinário, de muita técnica, de muita habilidade. Sim. Lance que, sem dúvida, acaba dando assim uma roupagem espetacular em qualquer partida de futebol. Badi tá caído, o árbitro para, marca a falta, é para o Botafogo, campo de ataque pela direita. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229 e acesse cafémorais.com.br. E você na segunda-feira, 12h30, terá os gols deste jogo, a matéria completa, o jogo do Guarani e também da Ponte Preta. A Macaca jogou, empatou 0-0 e agora o Guarani vai empatando em 1-1, tudo na tela da Band. Os donos da bola, 12h30, não perca, segunda-feira. E vem pela direita, tanque, olha o Botafogo, tentou o cruzamento, explodiu no corpo do Bidu. É arremesso lateral. Vem pela direita para fazer a cobrança o time do Botafogo. Jefferson autorizado, 13, vai passando o tempo, quase 14 do segundo tempo, 1-1. Autorizado, vai usar a força do braço. Jefferson levantou a bola na área, subiu lá atrás, afasta, tira de cabeça Romércio, a bola voltou, Romão, pé canhoto, bateu Valber, afasta, tira, a bola volta com ele, Carlos pela esquerda, a bola tocada lá pelo setor esquerdo, passe de calcanhar, Romão levantou na entrada da grande área, chega para tirar, afasta a defensiva do time do Bugre, tentou o contra-golpe, Robson tira, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater. E tem pressa, o time do Guarani sai jogando no campo de ataque, 1-1. Vem Bidu, domina para Todinho na entrada da grande área, tentou o giro, erra o passe, arma o contra-golpe, não tá bem no jogo Todinho, tá voltando de contusão. Rafinha vem puxando o contra-golpe do time do Botafogo pela esquerda no campo de ataque para Badi, Badi que já jogou no Guarani, está jogando contra o ex-clube, domina a bola pela esquerda, vem para a linha lateral, ele puxa o jogo, Badi recua no campo de defesa, vem para Robson, ele domina para tentar fazer um passe, erra completamente, jogou torto e para fora. Tem pressa Pablo, cobrando para Crispim, Crispim para Pablo, Pablo domina soltando para Crispim, volta no Pablo, por elevação, lançou na cavadinha no campo de ataque, deu o rebote na defesa, voltou, não conseguiu dominar Todinho, Romão chega lá atrás, dominando e recuando. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o Botafogo, 1-1, Botafogo fez 1-0, Guarani empatou, domina ele Carlos para fazer o passe, bate curtinho de perna direita pela esquerda, levantamento da esquerda para a direita na inversão de jogo para Jefferson, dali para Alessandro, ele arranca Matheus Alessandro, pela ponta direita com 2 a marcar, vem Murilo Rangel por trás, falta, o árbitro para marcar a falta, é pela direita, falta para o Botafogo bater, Marcos Luiz. E a falta aconteceu sim, Batista, cometida pelo Murilo Rangel, jogador da equipe do Guarani, e foi na frente do técnico Felipe Conceição. O Lucas Bedon, que é o filho do Luiz Bedon da BM Brasil, tá curtindo, dizendo que é seu fã e falou para você que ele é o rei da Gaia.
Rei da Gaia, Batista. Rei da Gaia. É. Gaia é uma espécie de sanfona, né? Um tipo de fole. E vem o time do Botafogo, partiu Jefferson, pé direito, levantou na área. Passa por toda a extensão da grande área, mas houve um toque ali no miolo da zaga. A bola saiu, é arremesso lateral. Pintou. É pela esquerda, arremesso favorável ao time do Botafogo. Pintou o gol. Pinta na Saci, pintou gol onde? Olha lá no Castelão, Batista, a Série B virou a Chapecoense, é incrível, Chapecoense, líder da Série B. Agora Sampaio Correia 1, Chapecoense 2. Chapecoense está indo para 47 pontos, repito, na liderança da Série B. Ô Batista. Oi, pois não, CH, pode falar. Já se foram 16, 17 minutos e já deu para ver que os erros, depois desse lance. Bruno Sávio domina pela meia direita, o time do Guarani desce com boa passada, abriu na ponta direita, Pablo dominou, soltando para Crespim, volta pela direita para Pablo, ele domina, envia por dentro para Bruno Silva, lançou na área, Murilo Rangel entrou batendo, não pegou legal, saiu Darley para pegar, pega firme, pois não, diz aí CH. Tem que mexer, já chegou na hora que Todinho não está rendendo. Eu não gosto do meio campo do Guarani. Ele tem que criar um fato novo. Talvez o Giovani, o Vagninho, mas com certeza o Arthur Rezende nesse meio campo. Placar de 1-1, o time do Guarani está empatando em casa, o resultado não é legal, mas o Guarani tem um aproveitamento muito alto em casa, mais de 80%. Batista, oi! E o Lucas está falando o seguinte, que Gaia é a mesma coisa que dar uma caneta no jogador, por isso que ele é o rei da Gaia. Ah, perfeito. Rei da Gaia, não isso. Da gaita, né? Isso, Gaia. Domina, vem Romércio, bate de perto à direita, abriu na lateral pela esquerda, não conseguiu dominar Todinho, a bola saiu para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela direita, favorável ao time do Botafogo. Lucas Bedon, um grande abraço para você, amigão. Muito obrigado aí pela preferência, ouvindo aqui o som da Rádio Bandeirante, o pai dele, o Luiz, e todos lá da BM Brasil Veículos, parceira comercial da Rádio Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. E vem o time do Guarani pela direita, Pablo atrás, o corta-luz de Murilo Rangel, vem para a bola, pé canhoto, chutaço, a defesa, a bola voltou, Todinho bateu, é gol! Do segundo tempo, jogada trabalhada pela direita, lançamento, corta-luz do Murilo Rangel, o chute de Pidu, Darley fez a defesa, a bola sobrou com Todinho de perto, a canhota bateu firme, jogou no fundo do gol do Botafogo e ela fez lá, Todinho artilheiro, Todinho tem o faro do gol, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Júnior Todinho, mandou a bola no fundo do gol e a torcida vibra, da pele até o osso, Guarani vira pra cima do Botafogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje sempre Guarani, Todinho, Júnior Todinho, camisa 29. Do gol, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre,
Guarani 2, Botafogo 1 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você narrou muito bem, Batista. A inteligência ali do Murilo Rangel. Percebeu que não tinha condições pro arremate, deixou passar. Passe, o arremesso foi do Bidu e na sobra quem apareceu? Júnior Todinho. Deu no contrapé do Darley. Estufou a rede do Botafogo e faz o segundo do Guarani. De virada, 2-1, Todinho foi na rede. 2-1, Todinho foi na rede, o Guarani passa à frente do marcador, placar de 2-1, o time do Guarani vencendo o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 2-1, Todinho retornando e marcando, fazendo gol. Agora o jogo está parado, o lance é com o Bidu, tá sentindo também lá o Gogó, hein, Marquinhos? É porque o Jordan, né, acabou dando uma abraçada assim no Gogó também do Bidu, Batista. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo, você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Gleger Zorzin, lance de muita inteligência e o gol do Todinho em Gleger. Sem dúvida, Batista. Primeiro a jogada do Cristóvão, né, que chegou mais ao ataque. Segundo tempo que está encostando um pouco mais. Aquilo que nós pedimos no intervalo, né, a participação dele no ataque, ajudando o Pablo. E aí, claro, com a contribuição do goleirão lá, o Darley, né, que acabou rebatendo para frente. A bola tem que jogar para o lado. E o Todinho, sempre oportunista, faz um belo gol. O Guarani não merecia não, viu, Batista, o gol. Tava muito ruim, tava muito na nhaca o time. Aí caiu no colo esse gol e agora precisa fazer umas modificações para oxigenar o time. Dá sinais de que tem alguns jogadores que estão cansados. Domina o time do Guarani, Todinho lá atrás, marcando e tirando. O time do Guarani vem pro contragolpe, lançamento pela meia direita. Já retoma o Botafogo e para você também, CH, o Guarani não estava merecendo o placar de 1-1, era um placar mais justo em CH. O Guarani tá praticando um futebol nheco-nheco, não é? Tá macambúzio. Tá indo, beleza, que o Botafogo também arrefeceu, essa é a grande verdade. E o goleirão do Botafogo deu aquela colaborada. Não tira o mérito, tá na frente, o Guarani tem volume, tem mais posse de bola, passes, chutes a gol, mas futebol mesmo tá muito longe, por exemplo, da partida que fez contra o Cruzeiro. E eu falei antes do gol, eu acho que tem que mexer no time. Todinho teve presença de área, essa coisa toda, mas tem 2 ou 3 aí que já precisam dar uma descansada. Afinal de contas, né, Batista? O banco está recheado hoje. Sim, banco bem recheado, com 5 possibilidades de alteração, de modificação, mas o treinador sempre acha que de repente algum jogador vai desencantar. Aconteceu com o Todinho, né? O Todinho não estava bem, não estava fazendo uma boa partida, mas é artilheiro, é jogador que tem boa finalização e realmente futebol resume em gols marcados e não em chances criadas. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Foi embora o time do Guarani com Bruno Sávio aberto pela ponta canhota. Ele tenta pedalar em cima da marcação, tira Jefferson, joga para fora pela linha de fundo, a bola saiu em escanteio. É escanteio para o Guarani bater. É inteligente o jogador da equipe do Guarani, o Bidu, Batista, porque ele partiu para cima do seu marcador e o último toque aconteceu a favor do Guarani. Escanteio, Murilo Rangel pronto para a cobrança. Já não tem muita pressa, o time do Guarani vai lentamente. Murilo Rangel a 25 do segundo tempo, 2-1 para o Guarani. Escanteio. Murilo Rangel partiu, pé canhoto, levantou na área e desvia em cima da marcação lá atrás. Chega tirando, afastando o time do Botafogo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina, vem pela esquerda o time do Botafogo lá pelo setor canhoto. Tanque faz o passe, rolou na área para ele, Carlos. Ele levou na raça, foi para a linha de fundo, tocou para o Wellington Tanque lá pela ponta canhota. Ele domina com 2 a marcá-lo pelas costas. Ele consegue rolar para Badi. Badi domina, soltando para Jordan. Bate, ele perna direita, entrega na frente pela esquerda. Vem na bola, Tanque para dominar. Ele gira para escapar da marcação, toca dentro do círculo central. O Robson é zagueiro. Vai se aventurando no campo de ataque, partiu pela direita, escapa da marcação do primeiro, também do segundo, vai levando, lançou na linha de fundo, mas aí errou, vem Bidu para tirar, joga para fora, para lateral e rapaz, tá caído o jogador do Guarani, tá irritado, o Robson parece que deu nele, hein? Tá caído o jogador do Guarani, o árbitro Bidu, né? Bidu, quem está caído, né? Mas ele deu no Bidu, né, Batista? Ele chegou realmente para rachar o lateral do Guarani. Tá caído o Bidu, que já tinha tomado uma pancada na garganta. Agora na disputa de bola levou a pior novamente o lateral do Bugre. E o Robson tomou cartão amarelo por causa do lance. Lumitex, o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Lumitex. Máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Uma em Santa Bárbara do Oeste, tem também Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. O cartão amarelo me pareceu que foi para o Robson, mas confesso que não deu para ver exatamente. Quem cometeu a falta foi o Robson. Tive a impressão de cartão para o Robson e o Botafogo vai mudar aí no atacado, hein, Marquinhos? São alterações que serão processadas, Batista. Está entrando o número 14, Dudu Atamoto. Né? Essa é a primeira alteração. Já confirmo para você quem vai sair. O Badi está saindo. Badi está saindo e entrando o Matheus Anjos. Essa é uma alteração. Badi foi embora, Matheus Anjos entrou. E a outra alteração para a entrada Rafinha do número 14, o Dudu. Ele saiu Rafinha, isso mesmo. Então, ó, Guilherme Romão foi embora, entrou Gilson, 16. Guilherme Romão foi embora, entrou Gilson, 16. Badi foi embora, entrou Matheus Anjos com a número 10. E também a outra alteração processada para a entrada do número 14, o Dudu Atamoto. Já confirmo para você quem saiu, Rafinha, é isso aí. Então fechou, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 2 a 1, o time do Guarani saiu perdendo, mas virou o jogo. Vem Jefferson, domina para o time do Botafogo, tentou enfiar a bola na ponta pela direita, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela esquerda para o time do Guarani bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a saúde. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e cadeiras de banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 99947 1980. Cirúrgica Popular. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde? Da líder Chapecoense, grande virada lá em São Luís, terceiro gol da Chapecoense, segundo tempo em andamento. Agora Sampaio Correia 1, Chapecoense 3. É difícil tirar o título da Chapecoense, né? Tá fazendo uma campanha realmente espetacular.
e vai firme aí, não somente para o acesso, mas para conquistar o título. Humberto Louser. Domina dentro da grande área, o time do Botafogo não tá valendo nada, hein? O árbitro já havia paralisado, impugnando o lance, falta para a equipe do Guarani lá dentro da grande área. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 31, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque vem Todinho dominando, soltando para Murilo. Rangel voltou para Todinho. Jefferson na marcação tira. A bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Guarani bater pela esquerda. Vem para a bola para fazer a reposição. Bidu está autorizado. Lançou na frente, mas deu outra vez no rebote. A bola para a linha lateral. É arremesso, novo arremesso. Vem Bidu. Autorizado, cobrando, tocando na frente para Bruno Sávio, voltou para Bidu, para Todinho, dominou bem, soltando para Bruno Sávio, erra na tentativa de tabela, e eu sigo com o giro do placar, no brinco, Guarani 2, Botafogo 1, Edu. Olha, Brasileirão, intervalo, Red Bull Bragantino 3, Bahia 0, na Série B hoje à tarde, Vitória 0.0, segundo tempo lá em Caxias, Juventude 5, Paraná 0, 21h30 tem Cruzeiro e Figueirense. Um abraço para o Perna, Bugrino da Vila Boa Vista, o Paulo de 6 e a Sandra do Proença. E tem um QR Code aqui na tela, se você encostar a foto, e vem o time do Botafogo, levantamento na área, Tanque subiu, a bola passou por cima da cabeça dele, Matheus Alessandro pegou na linha de fundo, olha o Botafogo, rolou pela esquerda, Gilson levantou, cruzou em cima da marcação do Guarani, a bola voltou com ele, Carlos, outra vez para Gilson, lá pela esquerda, faz a jogada, rolando curtinho para Matheus Anjos, ele foge na marcação, sai do trânsito, toca atrás, placar de 2-1, Matheus Anjos ainda com a bola, rolando, entregando para Gilson pela esquerda, se manda lá pelo setor canhoto para fazer o passe, erra o passe, chega para tirar o time do Guarani lá atrás do campo de defesa. Então, se você encostar a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai direto para o meu Instagram e vai acompanhar tudo que eu coloco lá, inclusive a materinha do jogo e tal, fotos. É só colocar a câmera do seu telefone celular nesse QR Code que está aparecendo na tela do YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. E daqui a pouco Giovani no Guarani, Batista. E aí, CH, Giovani vem aí, placar de 2-1, quem é que pretende o Felipe Conceição? Olha, ele também acho que vai mexer no meio, viu? E outro é o Rickson, né? É, porque o Bruno Silva, né, Marquinhos? Sim. Ele olhou para o banco e pôs a mão na cintura, na lateral, né? Então ele deve... Aí vai trocar volante por volante, né, Batista? A primeira alteração, saiu Crispim, né, CH? Para a entrada do Rickson com a 98. A primeira alteração ali do Felipe Conceição. Crispim que vai passar a tarja de capitão ali para outro atleta. Não sei para que ele vai dar a tarja de capitão. Essa é a primeira alteração. Rickson, 98, tendo a chance aí na equipe do Guarani. Ele dá uma protegida, né? Porque o Rickson é um jogador de mais marcação. E o Giovani, acho eu... Pelo que eu vi, ele parece que saiu o Pablo, né? É. Pelo que isso aí, olha lá. Pablo, isso entre o Giovani. Então ele deve inverter agora o Todinho lá pro lado direito, que é o lado que o Todinho gosta mais de jogar, né, Batista? E do lado esquerdo fica o Giovani. Muda um pouquinho no meio campo, né? Ele tira um cara de articulação e coloca o Rickson de marcação, né? Mas tinha que mexer, viu, Batista? Porque o gás de alguns jogadores do Guarani já tá no final e tem mais jogador cansado ainda. Mas mexeu certo o técnico. A alteração é assim, ele tirou o Bruno Silva, entrou o Rickson no lugar do Bruno Silva. É que a alteração foi invertida ali na hora de entrar, mas o volante, quem vai ser o volante é o Rickson. O Giovani vai entrar na... Não, saiu o Crispim, Batista. Não saiu o Crispim, Batista. Saiu o Crispim, não saiu o Bruno Silva. Saiu o Crispim. Saiu o Bruno Silva? Saiu o Crispim. Ah, perfeito. Okay? Então, por isso que eu disse que o meio campo fica diferente, mais marcador, né? É verdade. Né? Aí ele fica com dois volantes de marcação. E ele adianta um pouquinho o Murilo Rangel. Fica Bruno Silva e Rickson ali na proteção.
É porque você disse que o Bruno Silva estava sentindo alguma coisa. Ele virou para o banco e pediu substituição, mas continuou no jogo. E vem o Guarani dominando pela esquerda. Bidu recua, toca bem atrás na dificuldade. A bola vai para fora, para a linha lateral em arremesso para o time do Botafogo. E o time do Botafogo vem com Jefferson para fazer a reposição. Levantou, tocou na frente. Bidu vem de cabeça, tira 36. Botafogo vai tentar um sprint final aí para buscar pelo menos um empate. Jefferson autorizado. Levantou na área, deu rebote, voltou. Matheus Anjos, pé direito, bateu. A bola desviada no Valber. É perigo na área, tira! Bola pipocando na área, vai para fora pela linha de fundo, tirando e afastando. A bola saiu, é escanteio para o Botafogo bater. Jogadores do Botafogo queriam pênalti, Batista, entendendo que houve um toque do atleta do Guarani. Escanteio para o Botafogo. Preocupado, Gabriel Mesquita, 2-1 jogo. Autorizado, escanteio, Matheus Anjos. Partiu, pé direito, levantou na área, deu na defesa, a bola escapa, vai para fora pela linha de fundo. Mas o árbitro disse que o último toque foi do jogador do Botafogo, Wellington Tanque. É tiro de meta para o Guarani bater. E me parece o Valber caído ali no gramado, Batista, zagueiro do Guarani. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Compre também pela internet. Acesse Luitex com X no final. Luitex.com.br. Alteração. Vai. Sai Bruno Sávio com a 22. Entra Rafael Costa com a número 9, Batista. Rafa Costa, camisa número 29. 29 ou 99, hein? Não, Rafael Costa 9. A número 9 para Rafa Costa, portanto, entrando no time do Guarani no comando do ataque. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Esses números exóticos, né? O futebol muito diferenciado. O Batista. Eu confesso que gostava mais antigamente, né? Número de 1 a 11. Mas, enfim, é a modernidade. Pois não, diz aí, Glaguer. Só pra... O Giovani tá em campo, né, Marquinhos? Sim. Entrou no Só lugar um do minutinho, vem embora o time do Guarani. Levantamento, Rickson levantou na área, em cima da marcação, tira. A bola voltou, Giovani não conseguiu dominar. Tentou levar, a bola voltou, sobrou, Bidu tira, joga pra fora pra matar o contragolpe do time do Botafogo. É arremesso lateral. Cobra, tem prensa. Lançamento para o Wellington Tanque. A bola sobrou pela direita, Matheus Anjos. De cabeça no fundo e aí o Wellington Tanque não foi. A essa altura também, 39, tá faltando gás. Tá faltando gás, Batista, realmente. E a outra alteração que foi processada posteriormente, Giovani para a entrada no lugar do Bruno Silva com a meia dúzia. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Alteração. Vai. Arthur Rezende está entrando ali, Batista, na equipe do Guarani. Uma alteração e a outra é o Vagninho. Júnior Todinho está indo embora. Essa é a primeira alteração para a entrada, portanto, do Vagninho. E o Arthur Rezende. Deixa eu ver no lugar de quem que entrou o Arthur Rezende. Murilo Rangel. Do Murilo Rangel, ok, beleza. E vem o time do Guarani lá atrás, sai jogando Gabriel Mesquita. Ele bate e levanta no campo de ataque, mas o Guarani não consegue se organizar lá na frente. A bola toca e volta no campo de defesa pela direita. Levantamento de Cristóvão, toca pela meia direita, se manda, vai embora no campo de ataque. Vagninho para Arthur Rezende, lançou para Giovani na entrada da grande área, limpou na perna direita, rolou por dentro, trabalhou, ajeitou Rickson pela direita, levantamento, cruzamento na área, toca em cima da defesa, a bola volta, sobra pela direita, vem Cristóvão, tentou passe lateral para Vagninho, vai para fora para a linha lateral, é arremesso, campo de defesa para o Botafogo. Batista, só dá uma corrigida aí na sua alteração, porque o Bruno Silva tá aí ainda,
Mas quem saiu foi o Pablo, tá? Com a 17. Não foi o Bruno Silva, ok? Saiu o Pablo. Isso, saiu o Pablo com a 17, beleza? E o Pablo já não tinha saído então, antes? para a entrada do Guilherme, do Giovani. São muitas alterações. Esses comentaristas me deixam loucos. E vem o time do Guarani no campo de defesa, domina pela esquerda, Bidu rolando para Arthur Rezende, voltou para Bidu, ele matou no peito, jogou na grama, rola por dentro, tenta o passe, tenta o contato com Rafa Costa e erra. Chega lá atrás para afastar, sabe como é que é, né? Uma confusão imensa, 5 substituições. Só tá faltando você chamar a escalação de novo. Guarani escalado! É porque você pega 5 no Botafogo, 5 no Guarani. Olha a situação. Tem espaço aí ainda para você anotar aí, Batista? Olha a situação. Mostra lá para quem está nos acompanhando, olha aí. É só rabisco, velho. Parece letra de médico. E aí o narrador fala assim, CH, mas fulano já não tinha saído? Porque o Pablo já havia saído, entendeu? Então você tirou o Pablo 2 vezes do campo. E vem o time do Guarani, placar de 2-1. O Guarani saiu perdendo 1-0 e depois virou para o time do Botafogo. Se manda lá pela esquerda, Botafogo tenta levar Matheus Alessandro, passa pela marcação para Matheus Anjos. Marcação dobrada em cima dele, voltou ele, Carlos. Vem para Edson Júnior, pé direito, bateu, defendeu Gabriel Mesquita, tiro de manchete. A bola caiu no fundo do campo, Matheus Alessandro tenta levar, fecha a marcação, tira Cristóvão, vai para fora, para a linha lateral. Gilson tem pressa, cobrou, tocando para ele, Carlos, na finta, rolou, buscou o corredor, vem para a bola, Jefferson está jogando na frente, agora o lateral, domina soltando pela esquerda, Gilson tocou na lateral, Matheus Anjos dominou, limpou, carregou, girou, escapou da marcação, vai para o fundo, pé canhoto, cruzou na área, a bola fez uma curva por trás. É muito técnico, Matheus Anjos. Fez uma grande jogada quando cruzou, a bola fez uma curva por trás, é tiro de meta para o Guarani bater. E aí eu não consigo entender o treinador do Botafogo que deixa o Matheus Anjos, né, Batista? O primeiro tempo inteiro, mais uma parte do segundo no banco de reservas. Complicada a situação do Claudinei também, né? Mas não tente entender, viu, Marquinhos? Porque é a ordem alienígena. É verdade. Ela que comanda todos os treinadores. Placar de 2-1. O time do Guarani está vencendo o jogo de virada. Domina, tentando a passagem pela esquerda. O Botafogo, o árbitro já para, marca uma falta. É lá no campo de ataque, 43 do segundo tempo. Falta para o Botafogo. Time do Guarani vai vencendo o jogo. Tomou um gol no primeiro tempo, comecinho, Rafinha, que já não está mais jogando. Depois o Pablo fez 1-1 e o Todinho fez 2-1 no segundo tempo. Vem pra bola o time do Botafogo lá no campo de ataque pela esquerda. Alô, Ribeirão Preto. Aí é 1270, hein? 1270. Partiu Matheus Anjos, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Bruno Silva de cabeça para afastar, a bola caiu pela esquerda, Alessandro domina tentando levar em cima da marcação, Botafogo vai lá pelo setor canhoto, saiu pela linha de fundo, último toque do Vagninho, é escanteio lá pela esquerda, escanteio para o time panterino bater. Vagninho tá ajudando aqui na recomposição, Matheus Anjos cobra o escanteio. Cobrou o escanteio, Matheus Anjos para Gilson, pé canhoto, levantou na área, subiu Gabriel Mesquita, foi lá em cima, pegou, repõe no campo de jogo, ligação direta no campo de ataque pela direita para Giovani, subiu, bandeira marcando impedimento. Estava na banheira o Giovani, essa banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Ah, não, Batista, então qual é a boa? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 45, o time do Guarani desce, lançamento na área para Vagninho, sai lá atrás, pega firme Darley, repõe, vem dominando no campo de defesa, Robson toca na bola de perna direita, entregando para Jordan, ele rola para lateral pela esquerda, Gilson sai jogando
Jogando lá atrás o time do Botafogo. Vem com ele, Carlos. Rola a bola dentro da grande área. Botafogo domina. O time do Guarani coloca 4 na linha de marcação lá na frente. Tentando induzir o Botafogo ao erro. Botafogo tem dificuldade. Sai jogando pela direita. Placar de 2-1. Edson Júnior. Recua para Robson. Ele trabalha, bate, ele penta a direita para Jordan. Virou lá para a lateral pela esquerda. Escapa da marcação. Matheus Alessandro vem para dentro do círculo central. Tentou, passe, errou. Recupera, vem no contragolpe pela esquerda. Giovani dominando. Soltando para Bidu. Bidu tentou, passe, erra. Recupera a posse de bola. Botafogo com ele, Carlos. Abriu para Matheus Anjos na perna canhota. Vai para cima. Chega bem lá atrás para afastar. Tira Valber. A bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Botafogo. Na Saci Tintas. Tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O árbitro para a marca, campo de ataque, falta para o Guarani bater pela direita, jogo parado, falta para o Bugre que vence o jogo, placar de 2-1. Cometida pelo Matheus Anjos, jogador que passou já pela equipe do Guarani em cima do Arthur Rezende, atleta que está recuperado da Covid e reaparece na equipe do Guarani. Finalzinho do jogo, o Bugre vai vencendo de virada 2-1, Batista. E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mais 6. Mais 6, vamos até 51. Placar de 2-1. O time do Guarani vai vencendo o jogo no brinco. Botafogo vai tentar uma arrancada final. Domina tentando a passagem lá atrás no campo de defesa. Vem Jordan para fazer o passe. Rola na perna direita para ele, Carlos, dentro do círculo central. Ele faz o lançamento lá pela ponta direita. Bola precisa para Matheus Alessandro. Para Jefferson, pé direito, bateu cruzado. E Romércio, que canelada. Deu uma canelada nela. Ela saiu uivando. Foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Botafogo bater. E ele mesmo ficou irritado, hein, Batista? Pela canelada e por ter proporcionado ali o escanteio a favor da equipe do Botafogo. Jefferson partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás para afastar Valber, tira, joga para fora, para a linha lateral. Gilson vem para fazer a cobrança de arremesso lateral, Guarani recua, se fecha inteiro. Jordan levantou para o Wellington Tanque, ajeitou de cabeça para a entrada da área, se vira como pode lá atrás. E o árbitro marcou uma falta de Matheus Anjos em Bidu. Está caído, sente cãibras. É falta, entrada na área. Campo de defesa para o Guarani bater. O Matheus Anjos fez a falta ali no Bidu. E se eu tiver errado, você pode me corrigir, Batista. Dos jogos desse Campeonato Brasileiro, foi a partida que o Bidu mais apanhou, hein? Na lateral, apanha no meio. Que coisa. É verdade, diria Osmar Santos. O Bidu apanhou mais do que tapete em dia de limpeza. Domina pela ponta direita, vem Wagninho, passa pela marcação, tentou arrancada pela ponta direita. Opa! Empurrado, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. A falta aconteceu, Batista, e o detalhe é que o Guarani está tentando pelo lado do campo buscar as jogadas, né? Falta aconteceu ali em cima do Rickson, jogador que entrou nesse segundo tempo. 49-30, o Guarani vai ganhando mais uma partida importante no Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. Arthur Rezende vem para a batida. Time do Guarani leva apenas um homem lá para dentro da grande área. Bola curtinha, Arthur Rezende vai na linha de fundo, gasta o tempo, tenta a passagem, Rickson bate, bola cruzada. Ele tentou ganhar um escanteio, a bola não acertou, o defensor saiu, tiro de meta para o Botafogo bater. Botafogo tem pressa, perde o jogo, brinco de ouro, Guarani na frente, 2-1. Botafogo perde mais um jogo na competição, vai se afundando na zona de rebaixamento. É terrível a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2020. E olha a confusão lá.
Tá caído um jogador do Guarani, o árbitro puxou o cartão, os jogadores do Botafogo foram pra cima. A confusão está formada. Wellington Tanque e Bruno Silva, Batista. Os dois que discutiram bastante. O árbitro interveio, entrou ali no meio, empurrou o Wellington Tanque para lá, chamou o Bruno Silva para cá e depois a rapaziada do deixa disso também. O árbitro está com o cartão na mão, pelo jeitão da coisa, né? Ele vai dar o cartão amarelo ali. Não sei se para o jogador do Guarani, deu para o Wellington Tanque. Diz que ele usou o braço, usou o cotovelo, o braço e, portanto, o cartão amarelo. Bruno Silva também. Mas deu para o Bruno Silva também. Aliás, é o terceiro do Bruno Silva, tira o jogador da partida de terça contra o Paraná. Enfim, né? Acabou aí ficando ruim, né? Ficou pior. O Wellington Tanque usou o braço, mas a ação acabou ficando ruim para o time do Guarani. Bola levantada no campo de ataque, vai para fora pela linha de fundo. Giovani tentou chegar, não chegou, saiu pela linha de fundo em tiro de meta. É pro Botafogo. E o Rickson hoje já está jogando um pedaço aí, provavelmente será ele, né? O escolhido para substituir aí o Bruno Silva. É verdade, o árbitro deu mais um, hein, Batista? Apita o árbitro, termina o jogo. Aponta o centro do campo, vitória do Guarani. Pode subir o hino do Guarani aí, porque mais 3 pontos na sacola do Bugre. Marcaram para o time do Guarani. Pablo no primeiro tempo. E depois Júnior Todinho no segundo tempo. E Rafinha marcou o único gol do Botafogo. 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Oi, Marcos Luiz. Sim, confusão ainda, Marquinhos? E uma confusão, inclusive, com o quarto árbitro, né? A rapaziada tá ali, o pessoal do deixa disso. Lamentável, né? O Botafogo vai se afundando nesta situação complicada no campeonato. Vai precisar de 5 caras para segurar o tanque, Marquinhos. E só uma informação aqui, viu? Gleger, Edu, Batista, CH. Aquele cartão recebido no banco de reservas da equipe do Guarani foi para o Vagninho. E se realmente esse cartão for confirmado, acabei de receber a informação, é o terceiro do Vagninho mesmo no banco, está fora do jogo contra o Paraná na terça-feira. Mais um problema aí para o técnico Felipe Conceição. Rapaz, o tanque tá bravo, hein? Mas o Bruno Silva acho que ele recebeu foi também? expulso, viu? Eu acho que o Wellington Tanque foi expulso. Ele está muito irritado, inclusive foi seguro ali, né? E ele tentando realmente arrumar a confusão. O Wellington Tanque também não é para isso. Claro que está irritado com a derrota, mas o Wellington Tanque tive a impressão que ele foi expulso. Tá expulso sim. O Wellington Tanque expulso, está confirmado aqui. O Wellington Tanque expulso. Essa informação final, que está chegando é que ele tentou bater no quarto árbitro, o Wellington Tanque. Foi expulso pelo árbitro principal e depois aí o quarto árbitro tentou segurá-lo. Quem está dedurando E ele ali- para o árbitro é o Bandeira. Então, Ele olha lá, falou alguma outra coisa pro confusão, Bandeira, rapaz, viu? agora... Ih, ele deu um empurrão Ih, no rapaz, árbitro, deu um hein? rodo no árbitro. Que isso, rapaz. Vai tomar uma punição absurda, o Wellington Tanque. Mas deu um rodo, parece aquele rodo quando a gente era criança na escola, né, CH? Dava um rodo do amigo e foi o que fez ali o Wellington Tanque no árbitro da partida no Gaúcho. Os jogadores estão deixando o gramado, né? Os atletas. Deixa eu ouvir o Robson, jogador do Botafogo, que fala da derrota no Brinco de Ouro. Jogador do Botafogo dando as suas explicações sobre o que aconteceu. Vamos ouvir também, falando, claro, de mais uma derrota do Guarani dentro da competição. Ô, pergunta longa! Então, foi um jogo que nós começamos bem na partida, conseguimos abrir o placar. Só que depois que eles empataram a partida, a gente perdeu um pouco do controle do jogo. Eu não costumo ficar falando da arbitragem, mas um lance ou outro que às vezes poderia dar falta, a equipe deles estava parando a jogada toda hora e isso complicou um pouco o nosso estilo de jogo. Então a gente perdeu até um pouco o controle ali, focamos muito no árbitro e perdemos um pouco do controle da partida. Mas, no geral, acho que foi uma partida equilibrada. Eles tiveram bons momentos, nós tivemos também.
Mas o torcedor fica triste, a gente lamenta, mas tem que continuar trabalhando e tentar sair dessa situação. Bom, Edu, aí tentando uma justificativa, né, sobre o que aconteceu, lamentável, inclusive o que fez o Wellington Tanque. Estávamos comentando aqui, eu, Batista e o CH, uma punição severa deverá sofrer o jogador da equipe do Botafogo. O Rafa Costa, está chegando para falar também sobre o resultado da partida. Mais uma vitória do Guarani dentro do estádio Brinco de Ouro. Muito importante, a gente entrou um pouco desligado no começo, tomamos o gol, mas depois dos 20 minutos a gente conseguiu voltar ao seu Guarani e conseguimos a virada. Sim, voltei agora essa semana com Covid, graças a Deus não tive, fiquei assintomático, não tive nada. E agora a gente tem que ter mais cuidado, né, com tudo, o extracampo, nos treinamentos, para que essa doença não dá para entender, né? A gente toma todos os cuidados, mas nosso time pegou mais uma vez com o Lucas, mas a gente está tendo atenção, acho que teve pouco caso referente aos outros times e vamos manter essa atenção para que não possamos ter mais ninguém. Rafael Costa e o Arthur Rezende, né? Jogadores que retornaram depois da Covid, e o Lucas Abreu também pelo mesmo motivo não atuou na partida de hoje. A gente está vendo o lance de novo, Batista, lá o Rodo, ele tenta chutar o árbitro e o árbitro cai. O Wellington Tanque meteu o pezão direito na perna do árbitro. Rapaz, eu tenho até medo sobre a punição que esse rapaz vai tomar. Final de jogo, o Guarani vence 2-1, Edu. Eu fico aqui então na sua informação a respeito do terceiro amarelo do Bruno Silva. E do Vagninho, né? Os dois levaram. Isso. Bruno Silva confirmado, terceiro amarelo, e Vagninho do banco. Vagninho no banco também tomou o terceiro. Do banco levou o terceiro. Muito bem, Guarani vence 2-1 de virada. Olha, quarto gol do Red Bull Bragantino, em Brasileirão, segundo tempo em Bragança. Red Bull Bragantino 4, Bahia 0. Na Série B, tudo encerrado. Avaí 1, Confiança 0, Vitória 0, Ponte 0. Esses jogos foram à tarde. Juventude 5, Paraná 0. Termina lá em Caxias. Renato Cajá fez 2 gols. Sampaio Correia de virada perde para Chapecoense. Sampaio Correia 1, Chapecoense 3. E 21h30 tem Cruzeiro e Figueirense. Deixa eu ver aqui na classificação. Guarani ganha com o Felipe Conceição. 8 jogos, hein, do Felipe Conceição. Já são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Olha, na classificação é o seguinte. Guarani é o 13º com 28, mas o pessoal vai jogar ainda, né? E a Ponte é 7ª colocada com 33. Então, Guarani 28, a Ponte 33, a terceira rodada do segundo turno. Oi, CH, vamos lá. 2-1 vence o Guarani de virada. Dizem que de virada é mais gostoso, né, Edu? Eu quero dizer que o Guarani jogou pro gasto, né? Dava até a impressão que o Guarani estava cansado, mas não estava cansado, não. Descansou 11 dias. Eu até durante o jogo disse que foi um jogo cheio de treque-treque, né? E foi mesmo. O time não estava inspirado hoje. Alguns jogadores estavam esquisitos, diferentes. Não, você não demais. falou treque-treque, você falou nheco-nheco. Nheco-nheco. É a mesma coisa. Ah, entendi. Então, eu não vi o Guarani assim jogar um futebol que pudesse, pelo menos, trazer uma confiança. Eu fiquei preocupado até o finalzinho do jogo. Apesar da deficiência, do nervosismo do Botafogo, o Botafogo estava muito nervoso, né? Estava mais preocupado em falar com a arbitragem. Eu não achei assim que a arbitragem interferiu tanto assim no jogo. De qualquer maneira, eu não entendi muito bem. Não sei se de repente o árbitro falou alguma coisa para os jogadores do Botafogo, que deixaram o time tão irritado com a arbitragem, mas o fato é que o Guarani não tem nada com isso. Eu percebi no segundo tempo. Primeiro tempo eu não gostei, a gente falou bastante no intervalo. Acho que o Guarani conseguiu jogar 10 minutos de futebol que a gente pudesse gostar, e depois ele tratou de pôr a bola no chão, pôs a bola no chão, mas ainda muito erro de passe, alguns jogadores se posicionando mal, o meio-campo não esteve bem, um pouco por conta também do Botafogo ter povoado muito o meio-campo, tinha muito jogador ali marcando, não é? Mas o Guarani não fez um bom jogo, não. E o gol do Guarani, o segundo gol, saiu no momento onde o Guarani não estava bem na partida. Inclusive até com mais posse de bola e um momento melhor do Botafogo. Veja como é que é o futebol, não é? Aí fez o segundo gol e aí o nervosismo tomou conta do Botafogo e o Guarani pôs a bola no chão, administrou, não agrediu. Quase não teve chance depois do gol, né? Pelo menos que eu me lembre. Enfim, o mais importante de tudo,
O que eu queria dizer é o resultado da partida. O Guarani engata mais uma vitória, mesmo não jogando bem. Só que eu quero observar, só para fechar meu comentário, que o jogo foi extremamente difícil, viu? O time do Botafogo valorizou demais a vitória do Guarani. O Claudinei foi melhor, o time do Claudinei no primeiro tempo, eu achei, mas depois no segundo tempo começou querendo alguma coisa, mas o Guarani fez o 2-1, aí o Botafogo ficou nervoso. Valeu pelo resultado, muitos jogadores aí voltando, né? Mas se você pegar o número dos jogos, os números da partida, ver as chances criadas, o que o Guarani teve item por item, eu acho que foi uma vitória merecida. Mas eu quero dizer que foi muito longe do que a gente assistiu em Belo Horizonte. O treinador sabe disso, mas nessa altura do campeonato, Edu, o mais importante, legal jogar bem, estar organizado. O Guarani esteve organizado, mas não jogou bem várias das suas peças importantes e fizeram uma partida apenas razoável. Mas nesse momento, repito, o mais importante para o Guarani é somar mais 3 pontos, agora chegando a 28 pontos, não é? E mais uma sequência, não sei se são 5 ou 4, Marquinhos pode confirmar ou não, você mesmo, Edu? Oi. A sequência, 8 vitórias, é isso? Não, em 8 jogos, você quer do Felipe Conceição? Isso. Em 8 jogos, são 5 vitórias, 2 empates e a derrota só para o Juventude lá, gol contra do Romero. É isso aí que eu queria saber. Matou. Mereceu a vitória o Guarani. Ok. Oi, Zorzinho, 2-1 de irada ganhou o Guarani. Eu assisti vários jogos, né? Inclusive trabalhei em alguns também, do Botafogo. E eu disse isso durante toda a semana, tá aí o Marquinhos, Batista, CH e não me deixe mentir, eu dizia, olha, o Botafogo vai vender caro a vitória pro Guarani. Esse time do Botafogo aí não vive um bom momento na competição, mas a maioria dos jogos que eu assisti do Botafogo é isso aí. É jogo truncado, é jogo duro, e quando perde, a equipe adversária tem que suar e correr muito para vencer. E foi claro o que aconteceu hoje. Ninguém aqui disse que seria um jogo fácil, ninguém aqui disse que o Guarani teria facilidade dentro da partida. Eu acho que começou o jogo achando que seria um jogo fácil, e aí toma o gol, acho que aos 4 minutos, né? O Guarani já toma o gol, 4 minutos, isso, com o Rafinha. Num tremendo vacilo do sistema defensivo. E aí o Guarani consegue se recuperar no emocional, empatar a partida, Edu, e depois consegue a virada no segundo tempo. Realmente valeu pelo resultado. Não vai ser todos os jogos com o mesmo nível que foi aquela partida Guarani-Cruzeiro. O time vai oscilar, vai jogar alguns jogos bons, outros nem tantos. Né, outros mantendo uma regularidade, outros vai jogar pessimamente mal. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B é assim, jogos competitivos, jogos difíceis, mas o que importa realmente é a vitória. O que importa é os 3 pontos, é você andar na tábua de classificação. O Felipe Conceição, mais uma vez, vem com uma escalação de começo muito boa, né? O Guarani consegue, mais uma vez, virar um jogo, estar na frente no placar e fazer uma manutenção de resultados sem correr riscos. O Botafogo tentou, fez, né, mas não conseguiu. Por quê? Primeira linha bem postada, o seu goleiro passando uma tranquilidade enorme, porque normalmente esses times começam a viajar bolas e o Gabriel Mesquita sempre muito bem posicionado, saindo em todas as bolas, com um tempo de bola perfeito. Então, Edu, o Bruno Silva também dando uma proteção ali, depois entrou o Rickson também para fechar um pouco mais. Então, quer dizer, o Guarani não jogou um futebol empolgante, um futebol de encher os olhos, mas conquistou uma vitória sim, empolgante, uma vitória sim de encher os olhos, porque o jogo não foi fácil, viu, Edu? Muito obrigado ao pessoal que nos acompanharam aí no Facebook, também no YouTube, no Face, no YouTube, é Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado mesmo. Dê lá a sua inscrição, faça a inscrição, dê o seu like lá, tá bom? Muito obrigado. Agora a gente segue com o nosso jogo aberto. A gente tem aqui os nossos vários quadros, entre eles o craque do jogo, depois tem o conselho do jogo, análise de jogador por jogador. Tem aí a coletiva do Felipe Conceição.
Mas muito obrigado mesmo. Seguimos aqui no AM 1170 Bandeirantes Campinas, AM 1270 Rádio de Ribeirão Preto e nos aplicativos também. Nas várias plataformas, aí os vários aplicativos, a gente segue aqui na nossa Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje à tarde, Leandro Borges narrou aqui, Vitória 0, Ponte também 0. E agora o Batista acabou de narrar, Guarani 2, Botafogo Ribeirão Preto 1. Até já no nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.